Salve, rapaziada! Hoje a história não começa com soco nem com magia explodindo tudo. Hoje começa com um encontro que não deveria durar tanto, mas dura o suficiente para mudar tudo. Porque às vezes o perigo não está na batalha, está na conversa que vem antes dela. Naquele momento em que alguém te olha como se já soubesse o seu futuro, fala coisas que não fazem sentido agora, mas que vão ecoar na sua cabeça por muito tempo. Não é sobre força, não é sobre poder, é sobre despedida, sobre segredos que não podem ser ditos. E sobre decisões que precisam ser tomadas rápido, antes que o mundo resolva desabar de vez. Quando o portal se fecha e o silêncio toma conta, só resta uma certeza: essa jornada acabou de começar. Suor frio escorrendo e pronto. Só que ironia do destino, adivinha onde ele está agora? Dentro do tal túnel. E o mais estranho, sem a menor ideia de como morreu. Fica comigo até o fim, porque essa luz tem um significado que você não está esperando. E é aí que a história vira de cabeça pra baixo. A última imagem que ele guarda é simples e íntima. Sozinho no quarto, encarando a cidade lá embaixo, como quem observa o tabuleiro de um jogo que conhece de cor. O corpo foi ficando pesado, o sono puxando, e tudo escureceu. Foi envenenado? Assassinado? Ele força o raciocínio. Muita gente queria vê-lo morto. Afinal, ele era um rei. Mas por mais que tente explicar a própria morte, não há nada que possa fazer agora. Melhor largar o osso e torcer para que não tenha couro de bebês com asas no final. Seja lá o que isso queira dizer. A luz cresce. Vozes surgem abafadas. Alguém, homem, mulher, anuncia emocionado. É um garotinho saudável. Espera, ele acabou de nascer? De repente tudo faz sentido. A tal luz do fim do túnel é a luz do nascimento, atravessando alguém que está dando à luz. Curioso, mas não é o ponto. Os pais o elogiam sem parar. Onde quer que ele esteja, entende cada palavra. Ótimo sinal. O sorriso da mulher que o segura é gentil, brilhante, desses que parecem ter sido inventados para a palavra maternal. E ele não consegue evitar. Pensa no quanto ela é encantadora. Aí olha para o homem ao lado. Maxilar forte, olhar feroz e afiado. Sério, severo? É o que parece. Até que o sujeito se inclina e todo orgulhoso pede ao recém-nascido: chama papai, pronto. Todo o discurso anterior cai por terra. A seriedade foi passear. Ele tenta situar o cenário. Paredes, objetos, nada fora do comum. Normal até demais. As semanas passam devagar. A mãe, Alice, é doce de bom coração, mas é quem segura as rédeas da família sem pestanejar. O pai, Reynolds, ou Ray para os íntimos, é confiável e carismático. Desde que a gente ignore as recaídas ocasionais de infantilidade, ele está genuinamente feliz por ter caído numa família amorosa. Só que a vida de bebê é uma prova que ele não desejaria nem aos inimigos. Nenhum controle dos membros. Quase zero comando sobre essa prisão de carne que agora é o corpo. Quando a mãe o troca, a vergonha é real. De rei a pacote frágil em alguns passos. Talvez só duas coisas sustentem a sanidade. Anos de fortalecimento mental como soberano, representante de um país inteiro, e a minúscula esperança de que tudo não passe de um sonho. Mesmo assim, a impressão é outra. Ele foi arremessado para o passado, um período arcaico. As pessoas andam armadas como se fosse a coisa mais normal do mundo. Frascos com líquidos de aparência suspeita circulam em negociações, vendidos como medicamentos, aparentemente legalmente. Você deve estar cansado, Art, diz Alice, já com o instinto de mãe que lê a criança. Que tal voltarmos para casa? Aos poucos o sono vence. Algum tempo depois as coisas melhoram. Força chegando, sentidos mais atentos, leitura dos arredores ficando afiada a cada semana. Ele se sente confiante, já sabe o que esperar da rotina. Ray o ergue do berço. Como está, meu garotinho? E começa a jogá-lo pra cima. O que você está fazendo? Corta Alice, aflita. Dentro do corpinho, a mente do ex-rei faz o que pode para aguentar. Quem diria? Reduzido por um simples arremesso. Ray insiste. Meu pai fazia isso comigo. Ele está se divertindo. Só que ele está prestes a vomitar. E num descuido, o joelho do pequeno acerta a quina de um móvel. Choro imediato. Alice surge furiosa. Olha o que você fez! Ela respira fundo, o pega de volta e promete consertar ali mesmo. Com magia. Magia. Ver aquilo de perto desmonta qualquer convicção antiga. Ele, que no passado liderou exércitos e venceu duelos contra representantes de países do mundo todo, percebe que não entende nada desse novo lugar. E, apesar de tudo o que já conquistou, nunca se sentiu tão orgulhoso quanto agora. Finalmente consegue engatinhar. Pequena vitória? Para ele, um triunfo. Ray, pelo amor, não deixa ele bater a cabeça naquela quina, pede Alice, apontando o perigo. Os dois montam um plano doméstico para evitar que o explorador mirim transforme a casa numa pista de obstáculos. Ele, por sua vez, vai direto ao espelho. Se observa, os pais observam junto e todo mundo se derrete. Meses se passaram, e ele ainda estranha o próprio nome. Como ex-rei, Arts é fofo demais para mim, provoca em pensamento. Mas olhando bem, precisa admitir, é absolutamente adorável. Meninas, preparem os corações, brinca consigo mesmo. Depois, Alice o nina até dormir e sai do quarto. Mal a porta se fecha, ele desperta de novo. Hora da missão. Primeiro a tática. Jogar a mantinha para fora do berço e se jogar em cima dela para amortecer a queda. Perfeito. Com Alice achando que ele pegou no sono, calcula ter aproximadamente 1 hora antes da próxima checagem. Movimenta-se em silêncio. Destino traçado, engatinha até a biblioteca. Sucesso, pensa. Desde que descobriu o lugar,
tem se esgueirado para cá todas as noites, em busca de respostas sobre esse mundo. Puxa um dos livros e encontra o ponto exato onde parou na noite anterior e retoma a leitura. Ali ele aprende que nasceu no continente de Dikat, composto por 3 grandes reinos. Enoar, o reino élfico nas profundezas da floresta Darve, um vasto reino subterrâneo, lar dos anões. E Sapien, o reino humano, de longe, a região mais populosa. Curioso, aqui, como no seu mundo anterior, vigora a monarquia. Mas o direito de governar não é conquistado do mesmo jeito de lá. E comparado ao que ele conhecia, este lugar é menos desenvolvido. Vira a página. No seu mundo antigo, a força vital se chamava Ki, ou simplesmente Ka. Praticantes a usavam para fortalecer o corpo e as armas com treinamento rigoroso. Aqui a energia é outra, mana. E diferente do Ki, que existe apenas dentro da pessoa, a mana está por toda parte, como se o ar carregasse poder em suspensão. O dom de controlá-la, pelo que lê, é majoritariamente genético. Em geral, apenas uma a cada 100 crianças nasce com essa habilidade, e o uso é versátil. Mas 2 formas são as mais comuns: fortalecimento e conjuração. Ele fecha o livro por um instante, sentindo o peso da descoberta. De um lado, um passado de rei, estrategista, duelista. Do outro, um presente. Então ele solta uma daquelas revelações de novela. Diz que a mãe dele é o que chamam de desviante, mas não é qualquer uma. Ela é uma emissora. Um tipo raríssimo de maga que consegue conjurar mana com propriedades de cura. Tipo um pronto-socorro ambulante com poder mágico. Aí ele comenta que, segundo o livro que estava lendo, o despertar de um mago normalmente acontece entre o início da puberdade e o fim da adolescência, quando os núcleos de mana finalmente dão as caras. E o núcleo de mana, segundo ele, é bem parecido com o centro de Ka da sua vida passada. Naquela época, as crianças aprendiam a meditar para sentir as partículas de energia espalhadas pelo corpo e reunir tudo num único ponto. Então ele pensa, bora tentar isso aqui também. Em questão de segundos, ele se concentra e consegue reunir um pouquinho de energia bem no centro do abdômen. Estava todo feliz achando que tinha dado certo. Até que a mãe chega, o pega no colo e pergunta se ele tá com dificuldade pra fazer cocô. Sim, ela achou que o filho estava em sofrimento intestinal enquanto ele tentava despertar sua energia interior. Ele fica indignado, tipo, sério, mãe? Eu tô prestes a me tornar o maior mago do mundo e você vem com papo de fralda? Mas logo ela sente um cheiro meio suspeito vindo da fralda dele e conclui que, bom, dificuldade ele não teve. Hora de trocar, diz ela. E ele pensa que, no meio da concentração, talvez realmente tenha deixado escapar alguma coisa. Pelo menos ele descobriu o motivo de não existir tecnologia avançada naquele mundo. A magia já fazia o serviço todo. Algum tempo depois, a mãe começa a escrever sobre o filho. Ela diz que já se passaram 2 anos e que, a cada dia, ela aprende algo novo sobre aquele pequeno ser que claramente não é um bebê comum. Ela descreve o Arthur como o bebê mais fofo do mundo. Cabelo castanho avermelhado, olhos azul celeste e um olhar tão inteligente que ela tem certeza de que, se não for uma mãe rigorosa, ele vai aprontar bonito no futuro. E convenhamos, ela também não confia muito no marido pra educar. Porque veja bem, ela lembra do dia em que flagrou o pai ensinando esgrima pro bebê. Sim, pro bebê. O menino mal conseguia engatinhar e o pai já tava com a espada na mão, achando que tava treinando o próximo herói lendário. Ela só ficou olhando, meio sem acreditar, e no final acabou rindo da situação. Ela também lembra das vezes que levou o pequeno Arthur pra rua. Descobriu que ele ama ir pra região dos comerciantes, no centro de Ashiger. Tanto que, em vez de fazer compras 1 ou 2 vezes por semana, passaram a ir lá a cada 2 dias. Ela jura que é por motivos educacionais, mas dá pra ver que o garoto tá sendo mimado. Ele fica encantado vendo pedras preciosas e truques de magia, como se estivesse num parque de diversões. E ela confessa que vive se perguntando como ele vai ser quando crescer. Com o rei, o pai, sendo um aventureiro, ela não tem dúvidas de que o menino vai querer seguir o mesmo caminho, mas ao mesmo tempo se preocupa. Afinal, aventureiro e dor de cabeça parecem andar juntos. Ela também comenta sobre o hábito dele de se esgueirar até a sala de estudos. Pensa até em mudar o berço pra lá, mas deixa pra resolver isso outro dia. Enquanto isso, o Arthur, o pequeno gênio, está na sacada olhando o pai treinar. Já se passaram 2 anos desde sua primeira jornada até a sala de estudos, e ele admite que tem aprendido muito. Ele observa o pai usando magia, concentrado, murmurando palavras por minutos, e de repente levitando umas pedrinhas. Arthur pensa, nossa, vai virar algo épico. Mas não. O pai só levita as pedras e nada de espetáculo. O garoto fica decepcionado, tipo, sério que ele demorou 3 minutos pra fazer isso? Eu levantava com menos esforço. A mãe chega, vê o estrago que o marido fez no jardim de novo, e já dá bronca. Enquanto o pai repara o caos, Arthur descobre que ele é um fortalecedor, alguém que usa magia pra potencializar o próprio corpo. Ele se pergunta o que será quando o seu núcleo de mana despertar. Logo depois, o pai volta a treinar, agora com golpes e artes marciais no ar. Arthur sorri, dá meia volta e vai encarar um verdadeiro desafio. A escada. Ele olha pra ela como se fosse o Monte Everest. Começa a tremer, fecha os olhos e desce degrau por degrau na maior cautela do mundo. A mãe, vendo aquilo, acha que ele tá com sono e o pega no colo. Ele tenta argumentar pra ir pra sala de estudos, mas ela insiste que é hora da soneca. Ele então ativa sua técnica secreta dos olhos pidões. A mãe até tenta resistir, mas quem consegue dizer não pra um olhar desses? Então ela cede. Tá bom, mas só um pouquinho. E pensa consigo mesma que não é uma mãe coruja. É só uma mãe que acredita que meninos precisam brincar. Enquanto ela sai pra ver o barulho do lado de fora, provavelmente o marido destruindo outra árvore, Arthur foca em sua maior conquista,
formar seu núcleo de mana. Ele passou os últimos 2 anos movendo incontáveis fragmentos de energia dentro do corpo, concentrando tudo perto do plexo solar. Ele entende agora porque esse processo normalmente leva até a adolescência. É trabalhoso pra caramba, tanto pro corpo quanto pra mente. Mas ele sente que está quase lá. Falta só um fragmento. Então, do lado de fora, enquanto a mãe ainda estava lá fora tentando entender o que tinha acontecido, uma explosão ensurdecedora ecoa dentro da casa. Estilhaços voam por todos os lados, e sem pensar 2 vezes, Ray se joga na frente da esposa para protegê-la, como um verdadeiro cavaleiro, só que sem armadura. A onda de energia o atinge em cheio, jogando ele para trás, e o coitado fica todo estourado. Quando a poeira finalmente baixa, ele mesmo todo arrebentado pergunta se ela tá bem. Mas Alice só consegue pensar em uma coisa. O Arthur ainda tá lá dentro! Ray arregala os olhos, o coração acelera e ele dispara para dentro da casa. Quando entra, ele para, completamente chocado e cai de joelhos, mas com um sorrisão no rosto. A esposa, desesperada, grita do lado de fora perguntando o que aconteceu, e ele responde rindo meio incrédulo. Esse moleque só pode estar de brincadeira comigo. Ele nem completou 3 anos e já desenvolveu humana. E lá está o pequeno Arthur, flutuando no meio dos escombros como se fosse a reencarnação do Doutor Estranho em versão bebê. Ele desce lentamente até o chão, todo estiloso, como se tivesse ensaiado aquilo e pensa... Caramba, eu me sinto ótimo. Então é essa a sensação de ter um núcleo de mana? Ele olha ao redor e até as árvores parecem mais verdes. Só depois percebe que tá vendo as árvores de dentro da casa, o que não é um bom sinal. Já que, né? A casa agora tem buracos onde não devia. Observando toda aquela destruição, ele se pergunta o que diabos aconteceu. Será que eles foram atacados? Quem teria a audácia de destruir a casa de um rei? Mas no fim, tirando o pequeno detalhe de terem que reconstruir o lar, o tempo passou. 1 ano se foi e muita coisa mudou. A mãe agora o ensinava a ler e escrever. Sim, ele mal saiu das fraldas e já estava aprendendo gramática, enquanto o pai ajudava com exercícios físicos e treinamento básico de mana e fortalecimento corporal. Como o corpo dele ainda era pequeno para duelar, Ray pegava leve. Bom, o conceito de pegar leve para ele era fazer o filho de 4 anos fazer abdominais e flexões. E como presente de aniversário, ele ainda deu uma espada de madeira, porque nada diz feliz aniversário como uma arma. Certo dia, enquanto Arthur estava concentrado estudando, o pai aparece na porta e diz animado: "Hora do treino, campeão! Pega a sua espada!" Lá fora, Ray o instrui com toda a seriedade do mundo. Lembre-se do que te ensinei. Sincronize o fluxo de mana com sua respiração. Seu núcleo é como um órgão. Trate-o bem. Arthur só pensa. Será que outras crianças de 4 anos entendem esse tipo de coisa? Ou só eu que tirei o modo tutorial da vida? Mesmo assim, ele se posiciona, encara o pai e começa o duelo. O pequeno guerreiro avança e, para surpresa de todos, consegue cortar o bastão do pai ao meio com um único golpe. Ray fica paralisado, com a boca aberta, tipo, "O quê?" Arthur, com a maior cara de tranquilidade do mundo, pergunta se agora pode ir para a sala de estudos. O pai, ainda tentando processar o que aconteceu, só balança a cabeça e deixa. Mais tarde, enquanto medita, Arthur reflete sobre o sistema de poder daquele mundo. Ele descobre que a força de um mago é medida pela cor do núcleo de mana. No início, o núcleo é preto, cheio de impurezas e sangue misturado. Com o tempo, conforme vai se purificando, muda de cor em uma sequência que vai de preto, vermelho, laranja, amarelo, prata e, por fim, branco. Cada cor, por sua vez, tem 3 tons: escuro, sólido e claro. Quanto mais claro, mais puro o mana e mais poderoso o mago. Ele tá lá, todo concentrado nessa filosofia mística quando ouve a voz da mãe. "Arthur, vem jantar!" Ele abre os olhos meio indignado, pensando: um bebê não pode ter 1 minuto de paz nesse lugar? Como é que eu vou dominar o mana desse jeito? Na mesa, o clima começa a esquentar. Ray comenta com a esposa que acha que já é hora de o Arthur ter um mentor de verdade. Alice quase engasga com a sopa. "Mentor? Ele tem 4 anos? E você mesmo disse que ia ensinar ele." Ray, firme, responde: "Sim, mas eu não esperava que ele fosse um prodígio em manipulação de mana nessa idade. Eu tô limitando o potencial dele." Alice retruca, dizendo que não vai deixar o filho sair de casa para ir até uma cidade que fica a centenas de quilômetros de distância. Ray tenta acalmá-la, dizendo que o lugar, Shiros, não é uma cidade qualquer, e que ele tem um amigo de confiança lá que pode cuidar do garoto. Enquanto os dois discutem, Arthur tá só observando, pensando: será que alguém vai perguntar o que eu quero? Ou vão decidir minha vida inteira entre uma colherada e outra? Até que Ray se vira para ele e pergunta: "E então, Arthur? Quer ir para uma cidade grande e aprender com um professor de verdade?" O garoto arregala os olhos surpreso. "Eles estão deixando eu decidir?" Pensa por um momento e pergunta: "E se vocês forem comigo? Para conhecer o professor e tudo mais?" Os pais trocam olhares sem graça, tipo 2 adolescentes pegos colando na prova. Arthur começa a achar que disse algo errado. "Falei algo muito complexo?" Pergunta ele confuso, mas os dois caem na risada. Alice diz que nem tinham pensado nisso, e Ray concorda. Então decidem que vão todos juntos. Alice comenta que vai se sentir muito melhor se estiver lá quando o filho for testado e conhecer os professores. Ray sorri e diz: "Parece que a família toda vai para Shiros." Arthur, por sua vez, entra em mini pânico ao ver os pais preparando as malas para uma viagem de 3 semanas mais tarde, enquanto ele lê tranquilamente. A mãe aparece e toma o livro da mão dele. "Hora de dormir, pequeno sábio. Amanhã sairemos bem cedo." Arthur faz cara de quem levou um golpe fatal. "Tão rápido assim?" Ela sorri e diz:
Eu entendo você. Também detesto fazer as coisas às pressas. Mas uns velhos amigos nossos, os chifres gêmeos, vão pra Shiros também. Eles vão nos levar junto. E seu pai... E assim, Alice apenas dá um beijinho na testa de Arthur, com aquele olhar de mãe que mistura orgulho e aviso silencioso, dizendo: é melhor eu não te pegar lendo de novo, mocinho. Pode levar alguns livros pra viagem, mas agora vai dormir. Arthur suspira e concorda, mesmo com aquela vontade de continuar lendo até cair no sono. Ele comenta, todo empolgado, que os chifres gêmeos estão na região há um tempo, e até ajudaram a reconstruir a casa deles. Ele lembra que o grupo é formado por 2 conjuradores e 3 fortalecedores, o que, segundo ele, deve ser mais do que o suficiente para proteger a família durante o trajeto. Com um brilho nos olhos, ele pensa que finalmente vai deixar aquela vila pacata e sem emoção para ver o mundo com os próprios olhos. Ele mal consegue dormir de tanta empolgação. Na manhã seguinte, o sol nem tinha nascido direito e eles já estavam prontos para partir. O ar ainda frio da manhã batia no rosto enquanto eles deixavam a casa para trás. Assim que chegam ao ponto de encontro, Ray, animadíssimo, corre para apresentar o filho ao grupo dos chifres gêmeos. Pessoal, esse aqui é meu filho, Arthur. Arthur, todo formalzinho, se apresenta do jeito mais educado possível. Prazer, eu sou Arthur Lewin. Agradeço por nos acompanharem até Shiros. Os aventureiros trocam olhares surpresos. Um deles, o Adam Crunch, ri e diz debochado: tem certeza que esse moleque é seu, Ray? Ele fala melhor que muito adulto. Antes que Arthur possa responder, uma mulher se aproxima correndo e o agarra com força. Ai meu Deus, ele é tão fofo! Agradeço por ter puxado a beleza da mãe, viu? Aquela era Angela Rose, uma conjuradora de energia vibrante e um pouco intensa. Arthur tenta respirar, mas está praticamente sendo esmagado por aquele abraço sufocante. Então, um cara gigante com músculos que pareciam ter músculos próprios chega dizendo: Angela, solta o menino, você vai matar ele asfixiado. Esse é Durden Walker, o fortalecido do grupo. Quando o coloca no chão, Arthur pensa: esse cara parece mais um urso falante do que um humano. Logo em seguida, ele nota uma garota de cabelo avermelhado e expressão tímida. Jasmine Flamesworth. Ela apenas acena com a cabeça e se afasta, meio envergonhada. Angela sorri e cochicha. Não se preocupe com ela, querido. Ela só precisa se acostumar com você. Por fim, aparece Helen Shard, que se apresenta educadamente e explica que é a segunda conjuradora do grupo. Com todos reunidos, Ray anuncia: então manda ele não se preocupar, pois ela só precisa se acostumar com ele. A mulher sorri de leve, tentando quebrar o gelo, e se apresenta. Prazer, eu sou Alan Shard. O pai de Arthur cruza os braços, satisfeito, e fala com um tom firme. Agora que todos se apresentaram, é hora de se prepararem para partir. Logo em seguida, todos sobem na carroça. As rodas começam a girar, levantando poeira, e Arthur observa tudo com os olhos brilhando. A paisagem vai mudando aos poucos. Montanhas, florestas, vilas ao longe. E ele fica completamente maravilhado com cada detalhe do mundo lá fora. Durante a jornada, o grupo faz uma parada para caçar, e depois de algum tempo voltam com carne suficiente para o jantar. Na hora da refeição, Arthur parece meio cabisbaixo, o olhar distante. Allen percebe e pergunta com uma voz gentil: e aí, como você tá indo? Tá cansado? Ele responde com um pequeno sorriso cansado, dizendo que sim, mas completa com ironia. Com certeza. Só nessa vida. Ela ri e comenta: seu pai passou a viagem inteira se gabando, hein? Me diz uma coisa. Você é mesmo esse mago gênio que despertou há 1 ano? Arthur dá uma risadinha de canto e começa a puxar conversa, contando algumas coisas pra ela de forma leve. Enquanto isso, Adam observa os dois conversando e comenta com Ray, o pai de Arthur. Preciso me exercitar um pouco antes de dormir. Ouvi dizer que você anda treinando seu filho desde cedo. Será que eu posso brincar um pouco com ele? Arthur, que ouve aquilo, já solta logo. Pode se exercitar sozinho, se quiser. Ray ri e responde: tudo bem, mas toma cuidado, viu? A gente acabou de sair da fase de fortalecimento básico de mana pro treinamento de combate. Adam se aproxima de Arthur, empolgado, pega uma postura de combate e pergunta: pronto, garotinho. Arthur segura firme a espadinha e dá um leve giro com um sorriso confiante. Adam debocha: e aí, sabe pelo menos fortalecer a sua arma, garoto gênio? Arthur apenas observa em silêncio, já imaginando a confusão que vem pela frente. Então, tentando escapar daquela enrascada, ele usa sua conexão telepática com o pai e pensa: pai, o ruivo tá querendo o meu sangue, me tira dessa bagunça. Mas Ray apenas ri, torcendo pelo filho. Arthur suspira, se concentra e começa a circular mana por todos os seus membros. Ele lembra de cada lição da vida passada, cada técnica, cada movimento. E então, em um piscar de olhos, parte pra cima de Adam. Adam sorri achando que seria fácil defender, mas Arthur simplesmente some da frente dele. Num instante aparece atrás, pronto pra atacar. Só que por causa do corpo infantil, ele acaba escorregando e pensa: droga, corpo de criança é complicado. Adam percebe a brecha e gira rapidamente, atacando o garoto com força. Arthur se esquiva com agilidade e, no impulso, acerta uma cabeçada bem nas costelas dele, fazendo Adam se desequilibrar. Antes de cair, Adam apoia a mão no chão e tenta chutar Arthur. Mas o garoto desvia de novo, ágil como um gato. Quando Adam vira pra frente, já encontra o pequeno Arthur preparando o bastão. Adam gira o seu de um lado pro outro e tenta um golpe lateral. Mas o garoto defende com sua espadinha firme. Nesse momento, Arthur lembra da terceira lei de Newton. Para toda ação existe uma reação igual e oposta.
E, usando isso, ele redireciona o impacto do golpe, lançando Adam pra trás com um impulso absurdo. Só que a força oposta também o joga longe. Arthur cai e se rala todo, mas dá um sorrisinho orgulhoso. Adam se levanta meio atordoado, e Eden, um dos adultos do grupo, chega já irritado, dando um tapa nele. Você tá maluco? Bateu forte demais! Adam responde. Foi sem querer. Que tipo de treinamento infernal esse moleque passou pra virar esse monstrinho? Ray fica sem graça e coça a cabeça. Eu não ensinei nada disso pra ele. A mãe de Arthur, preocupada, pergunta. É isso que você anda estudando, filho? Ele responde tranquilamente. Aprendi observando o papai e lendo alguns livros. Adam ri, incrédulo, mas comenta. Tudo bem, garotinho. Amanhã eu te ensino umas técnicas de movimento novas, então. Arthur, empolgado, começa a explicar o que ele mesmo usou. É só cruzar a perna de apoio sobre a outra e disparar mana enquanto deixa o corpo quase cair pra frente. O segredo tá no equilíbrio. Ele continua explicando animadamente, mas Jasmine já tá toda perdida tentando acompanhar. Arthur olha pra ela e fala, tá quase lá, eu acho. Adam, por outro lado, bate a cabeça na parede de tanta confusão. O tempo passa, os dias de viagem seguem, e Arthur comenta que até seu aniversário passou durante o percurso. Jasmine, então, lhe dá um presente simples, mas cheio de carinho, o que deixa o garoto emocionado. O treinamento com Adam, Helen e seu pai continua progredindo bem, mas o que mais o impressiona é Jasmine. Ela aprende as técnicas dele com uma facilidade absurda, especialmente algo que ele chamou de passo falso. E Arthur fica realmente surpreso com isso. Alguns dias depois, eles se preparam para seguir novamente. A mãe de Arthur o chama e ele sobe na carroça, e a estrada se estende diante deles. Tudo parece tranquilo. Até que lagartos verdes começam a surgir dos arbustos. Adam ri e comenta com o garoto. Seu pai costumava nos meter em encrencas assim. Aposto que ele não era o único problema, hein? Ray finge não ouvir enquanto Adam tenta disfarçar um caso antigo. Ah, aquilo foi só um pequeno roedor. Mas a diversão acaba rápido. Arthur percebe que a mãe está pálida e pergunta se ela está bem. Ela força um sorriso. Só um pouco cansada, querido, vai ficar tudo bem. O garoto tenta relaxar e volta a ler, mas um calafrio percorre sua espinha. Quando olha pro lado, vê Jasmine o encarando com aquele olhar determinado, claramente querendo mais lições. Ele suspira e volta ao livro, mas de repente a carroça balança violentamente. Que tá acontecendo? Ele pergunta. Um dos guardas grita, bandidos! Imediatamente, Angela começa a recitar um feitiço protetor e se coloca na frente de Arthur. As flechas voam, mas a barreira mágica dela rebate todas com um som metálico impressionante. Ray e Jasmine pulam da carroça, se posicionando para o combate. Mesmo ferido por algumas flechas, Eden as arranca do corpo e pula pra fora também, pronto pra lutar. Arthur observa tudo e pensa, isso tá muito ruim. Estamos completamente cercados. Do outro lado, o líder dos bandidos bate o machado no chão e ri alto. Olhem só o que temos aqui. Uma boa caçada hoje. Matem os homens, deixem as mulheres e as crianças vivas. Mercadoria danificada vale menos, entenderam? E foi aí que Arthur sentiu o sangue ferver. Ele sabia. Então Arthur começa a pensar sobre o que aquele homem havia dito. Mercadorias danificadas valem menos. E aquilo o enche de ódio. Seu punho se fecha com força, os olhos ardem de raiva, e ele pega sua espadinha, determinado a partir para cima do líder dos bandidos, sem pensar duas vezes. Mas antes que pudesse dar um passo, sua mãe o segura firme pelo ombro, com a voz tremendo, mas firme. Arthur, não se preocupe, eu tô aqui. O garoto respira fundo. O toque da mãe o acalma, e ele abaixa a espada, mesmo ainda tremendo de raiva. De repente, uma nova chuva de flechas corta o ar. O som é ensurdecedor. Day grita, todos juntos! Protejam-se! E rapidamente ativa uma magia de terra que ergue uma muralha ao redor da carruagem. Mesmo assim, as flechas continuam zunindo no ar, ricocheteando nas pedras. Angela, por sua vez, começa a entoar um feitiço de proteção. Sua magia brilha como uma aura azulada que envolve a carroça, protegendo todos. Os bandidos, vendo que suas flechas são inúteis, começam a avançar colina abaixo, cada passo ecoando com a intenção de matar. Allen ergue seu arco e tenta acertá-los antes que se aproximem. Suas flechas cortam o ar com precisão. Mas o líder dos bandidos, um homem imenso, com um machado de 2 lâminas, simplesmente as deflete com um giro brutal da arma, rachando o chão ao redor. É nesse momento que Ray, o pai de Arthur, avança. Ele salta direto para dentro da linha inimiga, onde as flechas continuam sendo disparadas, e começa a derrubar um por um com golpes rápidos e precisos. Cada movimento é puro instinto de sobrevivência e treinamento de guerra. Mas enquanto ele corta o caminho entre os inimigos, um bandido surge por trás dele, empunhando uma espada afiada. Arthur prende a respiração, mas antes mesmo que o golpe atinja, Ray gira o corpo e corta o agressor no meio. Rápido demais para qualquer um acompanhar. Perto da carroça, Jasmine luta ao lado de Adam, cada um cuidando de vários inimigos ao mesmo tempo. Os dois são uma verdadeira tempestade no campo. Adam corta um inimigo no ombro e desvia de outro golpe pesado, respondendo com uma pancada direta na cabeça do oponente. Jasmine se move como o vento, ágil, elegante e mortal. Ela se esquiva de lâminas, corta gargantas e mantém o equilíbrio mesmo com o chão coberto de sangue. Mas de repente, um homem com um chicote surge diante dela. Ele estala o aço no ar, aponta cortando o vento a centímetros de seu rosto. Ela desvia com reflexos rápidos, mas o companheiro ao lado dela não tem a mesma sorte. O chicote corta suas pernas em um único movimento. O bandido ri, com um olhar nojento. Pare de resistir, mocinha. Eu vou te treinar tão bem que você vai implorar pra ficar comigo depois.
Jasmine fica furiosa, os olhos ardendo de ódio. Ela esquiva dos golpes com cada vez mais agilidade, mas o alcance do chicote é grande demais. As pontas começam a acertá-la superficialmente, ferindo sua pele. Arthur observa tudo da carroça, o coração disparado. Ela tá em desvantagem. O alcance dele é muito maior. Ele pensa em ajudar, mas se pergunta se tem alguma chance com aquele corpo infantil contra um adulto fortalecido por mana. De repente, um impacto sacode a carroça. Arthur se vira. Seu pai é arremessado contra o lado da carruagem, caindo de joelhos, sangrando. O garoto olha na direção do ataque e vê o líder dos bandidos, o mesmo que havia debochado minutos antes. Pai! Ele grita. Mãe, cura ele, rápido! Mas algo está errado. A mãe dele está tremendo. Lágrimas começam a cair dos olhos dela. Eu não posso curar ele. Arthur fica confuso, sem entender. Mas por quê? Por que você não tá curando o papai? Rei segura a mão da esposa e diz com um sorriso fraco. Tá tudo bem. Esses ferimentos não vão me matar, só... Não se preocupe, faça o seu melhor. Então ele olha para o filho com um olhar sério. Arthur, me escuta bem. Quando sua mãe usar o feitiço de cura, eles vão vir atrás dela. Eu posso segurar o líder, mas não se eu tiver que proteger vocês dois. Então, leve sua mãe pela trilha por onde a gente veio. E não pare, entendeu? Arthur balança a cabeça desesperado. Do que você tá falando? Eu não vou deixar você aqui. Eu posso lutar. O pai dá uma risada fraca, mesmo sangrando. Eu sei que pode, garoto. É por isso que tô confiando nela a você. Ele toca o ombro do filho e fala com firmeza. Proteja sua mãe. E o bebê que tá dentro dela. Arthur arregala os olhos. O bebê? De repente, tudo faz sentido. As reações estranhas da mãe, o cansaço, os olhares preocupados. Rei continua. Eu ia contar quando a gente chegasse em Shiros, mas as coisas saíram do controle. Arthur segura a mão do pai e promete com a voz embargada. Eu vou protegê-la. Eu prometo. Ray força um último sorriso. Então se prepare, filho. Eles têm 4 magos do lado deles. Nesse instante, o líder dos bandidos grita. Não deixem a curandeira escapar. Matem todos! Arthur segura a mãe pela mão e começa a correr. Pai, não morre, por favor! Adam aparece ao longe gritando. Arthur! Venham pra cá, rápido! Mas um dos bandidos bloqueia o caminho. Adam se coloca na frente e ruge. Vão! Eu seguro ele! E avança contra o inimigo. Um arqueiro puxa a corda do arco mirando direto em Arthur e sua mãe. Arthur sente aquela aura assassina e, por instinto, gira o corpo. No exato momento em que a flecha é lançada, ele rebate com sua pequena espada. O som do impacto ecoa. Clang! A flecha se parte no ar, mas a lâmina também. Sua espada quebra em 2 pedaços. O bandido surpreso grita. Como diabos esse moleque fez isso? Mas nem tem tempo de entender. Uma lâmina atravessa seu peito e ele cai. A mãe de Arthur grita. Corre, Arthur! Não para! Eles continuam correndo, mas o garoto sente algo estranho. Espera. O pai disse que eram 4 magos. Eu só vi 3. Então, uma voz grossa ecoa no meio do caos. Dami! Esqueça o plano! Não deixem ninguém sair vivo. Arthur se vira pra trás, confuso. Com quem ele tá falando? De repente, ele sente uma onda de mana vindo de cima. Ele olha, no topo do morro, o 4º mago aparece, conjurando uma magia de água massiva. O feitiço se forma rápido demais, uma esfera gigante de água rodopiando, prestes a ser lançada. Arthur pensa. Mesmo se eu usar mana, não vou conseguir desviar com a mãe. Ela é mais lenta. Num segundo de desespero, ele toma uma decisão. Ele olha pra mãe e mentalmente pede desculpas. Me desculpa, mãe. Ele a empurra com toda a força, jogando-a longe, fora da linha do ataque. O feitiço o atinge em cheio. A pressão da água o envolve completamente. Ele mal consegue respirar, mas ainda assim força o corpo a reagir. Se eu não conseguir escapar, pelo menos vou levar esse mago comigo. Arthur canaliza sua mana e lança uma de suas lâminas dentro da corrente de água. O fio de mana conecta-se ao inimigo. Ele sente a resistência, o peso, e começa a puxar o mago com todas as forças. O mago grita tentando se soltar, mas o fio o arrasta até a beira do penhasco. Por um instante ele consegue se segurar, mas o chão cede, e os dois caem. Day, desesperado, tenta conjurar uma mão de pedra para agarrar Arthur durante a queda, mas o garoto já sabe, é tarde demais. Enquanto despenca, ele pensa, pelo menos, eles vão ficar bem. Lágrimas se misturam com o vento cortando seu rosto. Eu sempre quis ser um irmão mais velho. E então, tudo fica escuro. Arthur abre os olhos. Ele está em outro lugar, um grande salão iluminado. E diante dele, um homem idoso, de cabelos grisalhos. Arthur abre os olhos lentamente e, de repente, se vê de volta em um imenso salão de pedra, adornado com bandeiras antigas e símbolos reais. Ele sente o peso familiar da coroa sobre sua cabeça. Ele havia despertado novamente como Ray Gray, o rei que governava aquele mundo cheio de caos e glória. Enquanto ainda tenta entender por que está ali outra vez, um homem já idoso se aproxima com um leve sorriso no rosto. Era Marlon, um dos membros do conselho. Ele parece surpreso ao ver o rei ali, afinal, a presença dele fora do trono era algo raro. Com um tom respeitoso, o homem diz que o conselho é quem realmente governa o país, cuidando da política e da economia. Ele continua, explicando que num mundo repleto de problemas como a diminuição da natalidade e os recursos limitados, as guerras haviam sido substituídas por duelos, e os exércitos por reis, os verdadeiros símbolos de poder. E Ray Gray era um desses reis, o mais forte de todos. Marlon sorri com admiração e diz: Majestade, tenho observado o seu trabalho, e como sempre, é admirável. Mas logo completa, com um tom mais sincero:
Apesar de ser gratificante fazer parte do conselho, não posso negar que às vezes sinto inveja da fama e da glória que os reis recebem com suas vitórias. Ele então pergunta por que o rei havia feito aquela visita inesperada. Gray olha nos olhos dele, dá um leve suspiro e, sem dizer nada por um momento, retira do pescoço o cordão com uma medalha dourada. Com um semblante calmo, mas cheio de significado, ele diz apenas: "Eu estou me aposentando." Marlon arregala os olhos, chocado. "O quê? Majestade, isso é sério?" Gray balança a cabeça e responde: "Levei a vida inteira para me tornar o mais forte. Mas pra quê? Fama, glória, tudo isso é vazio. Eu era apenas um órfão, e quando finalmente alcancei o topo, percebi que todos que eu amava já tinham ido embora." Ele aperta o punho e completa com voz baixa: "Eu desistiria de tudo o que conquistei. Poder, riqueza, respeito, só por uma chance de voltar. De voltar a Ashbury e ver todos novamente." O salão fica em silêncio. Marlon, sem palavras, apenas observa o rei se afastar lentamente, deixando para trás a vida que construiu. Algum tempo depois, Ray Gray acorda de novo, mas dessa vez deitado no chão frio, com o corpo completamente dolorido. Ele se pergunta: "Onde eu estou? Como ainda estou vivo?" Antes que conseguisse se mover, sente uma dor latejante no corpo. Ao virar o rosto para o lado, seus olhos se deparam com um mago completamente morto e retorcido. A cena é horrível. O cheiro de sangue e queimado faz ele engasgar e vomitar no chão. Depois de colocar tudo pra fora, exausto, ele acaba desmaiando novamente. Um tempo depois, ele desperta, sentindo uma folha cair sobre seu rosto. O sol entra fraco por entre as árvores e ele percebe algumas frutas caídas próximas. Comida. Também há um pequeno riacho. Ele se rasteja até lá, bebe água, come algumas frutas e agradece silenciosamente por ainda estar vivo. Após descansar, tenta se levantar, mas o corpo não responde. Ele respira fundo e começa a reunir mana dentro de si, fortalecendo o corpo até conseguir ficar de pé. Ainda trêmulo, observa o corpo do mago novamente e, sem dizer nada, pega a faca que estava fincada nele. "Acho que vou precisar disso." Ele olha ao redor tentando entender onde está. "Eu sobrevivi? Mas quanto tempo passou? Onde eu vim parar?" Decide parar de se perguntar e apenas seguir em frente. Mas então, uma voz feminina ecoa suavemente: "Você finalmente acordou?" Arthur congela. O sangue gela em suas veias. Ele se esconde instintivamente atrás de uma árvore com o coração disparado. Quem tá aí?" A voz volta a soar, calma e curiosa. "Como está o seu corpo?" Arthur pensa, aterrorizado. "Se aquele cadáver levantar, eu juro que saio correndo daqui." Com muito medo, ele se aproxima do corpo lentamente, mas antes que pudesse fazer algo, a voz ri. Uma risada suave que ecoa pela floresta. "Não se preocupe, garoto. Esse corpo aí não vai levantar, se é isso que te preocupa." Arthur respira aliviado, mas ainda desconfiado. "Quem é você?" "Foi você quem me salvou?" diz ele levantando a faca à frente, pronto para atacar. Mas o único som que surge é o de um coelho correndo pelo mato. A voz responde novamente, agora mais divertida: "Sim, para a segunda pergunta. E quanto à primeira, você vai descobrir assim que chegar à minha residência." Arthur franze o senho. "Você fala como se tivesse certeza que eu vou até você." "Eu tenho", responde a voz firme, "porque sou a única capaz de te levar de volta para casa." Essas palavras atingem Arthur como um soco. Ele pensa em Ray e Alice, nos chifres gêmeos, e principalmente em seu irmãozinho. Será que estão vivos? Será que chegaram a Shiros com segurança? Ele engole seco e dessa vez fala com mais respeito. "Posso então incomodar a senhor?" Digo à senhora com instruções sobre como chegar até... "Você?" A voz ri alto. "Você entende rápido, garoto. Mas é um pouco rude, não acha, chamar uma dama de senhor voz?" Arthur fica sem graça. Foi mal. Tudo bem." Salve, rapaziada! Vocês estão bem, meus guris? Seguinte, hoje eu trouxe um negócio que eu juro pra vocês. No começo eu achei que ia ser só uma aventurinha tranquila, aquele clima de ok, nada demais. Mas do nada, meu irmão, virou outro anime, virou outra história, virou o caos puro. Porque imagina só, o moleque pequeno, cara de anjo, parecia até que tava no lugar errado. Aí do nada o garoto simplesmente pula nas costas de um cara grandão e corta a garganta dele como se estivesse descascando uma laranja. A partir daí, meu parceiro, foi só ladeira abaixo. A menina começa a fazer barulho, os outros acordam igual zumbi com raiva. O ataque dele dá errado, ele corta tendão de um, derruba outro. E o último olha pra ele com aquela cara de esse pirralho vale mais que ouro. Aí você sabe, né, quando o vilão começa a sorrir, já deu ruim. E é assim que nossa história começa hoje, bora! Então ele volta a falar com a voz, dessa vez um pouco mais educado, perguntando se pode incomodar ela com as instruções para lhe agraciar com a sua presença. Então ela começa a rir falando que ele entende bem rápido, mas também fala que ele é um pouco rude ao se referir a uma dama como senhor. Sim, ele chamou a voz de senhor voz, mas ela também fala que o sentimento está ali, então vai lhe ajudar. Mas no meio das falas, ela acaba falando seu nome. Ele fica se perguntando como ela sabe o nome dele. Porém, ele nem tem tanto tempo para pensar nisso. Afinal, a voz fala que vai lhe mostrar, encantando ele com magia e fazendo ele sofrer enquanto recebe as informações. Ele começa a ter visões de tudo o que precisa saber. E a voz recomenda que ele parta imediatamente, pois seria muito mais seguro viajar enquanto ainda está claro.
E depois de um tempo, ele fala que como a condição de seu corpo melhorou gradualmente, restando apenas algumas dores, ele não pôde deixar de pensar que tipo de magia ela usou para lhe salvar na queda, como ela poderia saber que eles estavam caindo, e por que ela salvou apenas ele. Quanto mais tentava chegar a uma explicação, mais perguntas ele parecia ter. Mas então ele começa a ouvir um barulho e torce para ser o que imagina. Ele encontra um rio, tira toda a roupa e se joga na água. Enquanto toma banho tranquilamente, lavando sua roupa, a voz fala que ele está num momento agradavelmente despreocupado. Ao ouvir ela falando, ele fica preocupado e tampa suas vergonhas, mas ela manda ele não se preocupar, pois não há muito o que ver. Após tomar esse soco no estômago, ele começa a se vestir e pensa que são apenas palavras e que um rei deve permanecer calmo e imperturbável. A voz volta a falar, pedindo desculpas por assustá-lo, mandando ele não fazer bico. E ele continua pensando que aquele corpo é apenas subdesenvolvido e que por isso não tinha muito o que ver. Algum tempo depois, ele segue caminhando e diz que, desde que caiu do lado leste da montanha, deve estar perto do domínio dos elfos. Mas ele não vê nenhum rastro do nevoeiro pelo qual a floresta de Elche é conhecida. Ele menciona que seu medo de atravessar as clareiras por causa da presença de animais foi suprimido pelo fato de que apenas criaturas pequenas pareciam estar presentes. Ele também comenta que está surpreso por não ter visto bestas de mana ali, considerando quão rico em mana aquele lugar é. Acha lamentável não poder ficar para absorver um pouco de mana, mas precisa se apressar pois deve voltar para seus pais. Com sua mãe grávida, o estresse causado pela possível morte dele poderia prejudicar o bebê dentro dela, mas ele pensa que isso depende de eles ainda estarem vivos. Então mais tarde, a voz volta a falar com ele, dizendo que está feliz por ele ter conseguido chegar até ali em segurança. Ao ver um amontoado de rochas à sua frente, ele tenta falar com aquilo, achando que era a voz. Mas ela comenta que por mais interessante que fosse, ela não é um aglomerado de rochas consciente. Ela diz que ele vai encontrá-la dentro da fenda. O garoto vê uma luz saindo lá de dentro, se prepara e entra, dizendo mentalmente para seu pai e sua mãe que em breve estará em casa. Enquanto adentra a caverna com cuidado, a voz manda ele prestar atenção onde pisa. Ele simplesmente desce direto e acaba caindo, mas a magia da voz amortece a queda. Ele cai em segurança e pensa que um aviso dizendo que ele cairia 2 andares teria sido ótimo. Quando olha para frente, pergunta o que é aquilo, ficando cara a cara com um monstro gigantesco e bastante intimidador. O medo volta imediatamente e a voz diz que eles finalmente se conheceram. Aquela criatura se levanta, começa a andar na direção do garoto e fala que insetos vão entrar na boca dele se continuar com ela aberta daquele jeito. Ele se aproxima, estende a mão na direção do garoto e, apesar do medo, acaba segurando a mão gentilmente. A voz comenta que vai demorar um tempinho para abrir um portal dimensional forte o suficiente para teletransportá-lo para casa, e diz que há plantas especiais capazes de nutri-lo ali, então ele poderá comer. O garoto agradece olhando ao redor e escolhe uma fruta, comentando que ela parece boa. Quando olha para a fruta, vê o reflexo do próprio rosto desnutrido. Lembra imediatamente da família, balança a cabeça e pensa que deve comer. Mas então aquele cavaleiro aparece atrás dele apontando e dizendo que o gosto daquela outra fruta é melhor. Ele se assusta, mas pega a fruta indicada. Os dois se sentam lado a lado para comer. Arthur comenta que pode estar sendo indelicado, pois a voz disse que era mulher, e pergunta se há alguma forma melhor de chamá-la. Ela diz que seu nome é Sylvia. Arthur pergunta se pode fazer algumas perguntas, e Sylvia permite, dizendo apenas que talvez não consiga responder tudo. Ele conta que seu medo inicial pela aparência dela foi sumindo aos poucos, e começa a perguntar tudo o que estava em sua mente desde que acordou após a queda. Pergunta que lugar é aquele, por que ela está sozinha, de onde veio, como conseguiu aquela ferida e por fim por que ela o salvou. Ela responde que a primeira pergunta é fácil. Aquele lugar é uma área estreita que fica entre a clareira das bestas e a floresta de Elshar. Diz que ninguém conhece aquele lugar porque ela afasta qualquer um que se aproxime, embora isso seja raro. Arthur é o primeiro a entrar ali. O garoto diz que ela pode chamá-lo de Art, pois sua família inteira o chama assim, uma abreviação de Arthur. Ela concorda e passa a segunda resposta. Está sozinha porque não há mais ninguém. E diz que tem muitos inimigos que desejam desesperadamente algo que ela possui. O garoto fica apreensivo e ela explica que ganhou aquela ferida em sua última batalha, pouco antes de conseguir escapar. Então passa a pergunta sobre por que o salvou. Diz que talvez tenha sido tocada pela coragem e sacrifício dele, ou talvez estivesse simplesmente muito solitária. Ela mesma não entende o motivo. Depois disso, pede desculpas a Art, dizendo que vai se retirar por hora, pois sua ferida dói e ela precisa estar em boa condição para trabalhar no portal dimensional no dia seguinte. O garoto deseja boa noite e pensa que, assim que a figura assustadora de armadura negra se afastou, ele não pôde deixar de notar o quão solitária Sylvia parecia. Ela então volta e diz que quase se esqueceu, sua visão não alcança onde eles foram, mas os pais e amigos de Art estão seguros. Ela diz isso apenas caso ele não tivesse certeza. Ao ouvir que estão bem, o garoto começa a chorar emocionado e agradece a Sylvia por isso. Durante o tempo em que ficou ali, o garoto treinou e se divertiu bastante com Sylvia. Eles passaram horas conversando sobre todo tipo de coisa quando ela não estava preparando o portal. Aquelas horas viraram dias, os dias viraram semanas, e eles passaram todos esses momentos juntos. Embora Sylvia nunca falasse sobre sua própria vida, Art começou a entender aos poucos que tipo de pessoa aquele ser misterioso era. Após treinar sua mana, ele abre os olhos e vê Sylvia cuidando das frutinhas, pensando que ela realmente era a personificação da frase "não julgue um livro pela capa". Ao contrário da aparência ameaçadora que tinha, ela era gentil, amena, paciente e bondosa. Ela pergunta se ele já jantou, dizendo que as frutas que segura são particularmente saborosas e raras em outros lugares. Ela entrega as frutas para
para ele, e Art pensa que ela o lembrava de sua mãe quando era gentil e carinhosa, mas também lembrava ela quando o repreendia duramente se estivesse errado. Ele então se lembra de algo desagradável. Houve um momento em que expressou seu rancor pelos bandidos e disse que eles mereciam mortes horríveis e que se algum tivesse sobrevivido ele o caçaria. Sylvia simplesmente deu um peteleco na cabeça dele, jogando-o para trás. Então ele pergunta o que foi aquilo, e ela fala que possivelmente ele não está errado com relação a esses bandidos merecerem a morte. E ela fala que escolheu não salvar o mago que caiu junto com ele pelo mesmo motivo. Então ele pergunta por ela lhe bateu. E ela fala que, no entanto, deixar o coração dele ser consumido pelo ódio e vingança daquele jeito só vai machucar ele mesmo. E ao invés disso, ele deve se orgulhar de estar vivo e continuar sempre seguindo em frente. E ela fala que ele vai passar por infortúnios novamente, mas ele não deve deixar a tristeza e o ódio correr à sua mente, e ele deve aprender com eles e encarar o futuro com um sorriso. E somente assim ele será realmente vitorioso. E após isso, ela pergunta se bateu nele muito forte, questionando se ainda dói. Então ele fala que ser ensinado sobre a moral e a vida por uma figura que parecia ser epome do mal, por algum estranho motivo lhe afetou profundamente. E nisso ela começa a chamar por Ar, perguntando por que ele não come a fruta, questionando se tem algo errado, e ele fala que está bem, então começa a comer. Mas nisso ele olha para Sylvia falando que o ferimento dela parece estar ficando pior, e ela manda ele não se preocupar, pois aquele ferimento infecciona de tempo em tempo. Então ele pergunta se é realmente esse caso. Ela fala que além disso ela vem planejando lhe perguntar, pois é de seu entendimento que humanos geralmente despertam por volta dos 12 ou 13 anos, e questiona como ele formou um núcleo de mana, já sendo considerado hábito a utilizar mana de forma mais eficiente que muitos magos completos. Então ele fala que seus pais lhe disseram que ele é um gênio, e ela fala que então ele possivelmente será capaz de aprender aquilo, e ele questiona sobre o que ele aprenderia, e ela fala que é a meditar que absorver a mana enquanto está se movimentando, e se ele for bom bastante enquanto ele estiver até mesmo batalhando. E nisso, Garoto pergunta como ela está fazendo aquilo, e ela fala que humanos têm uma mentalidade muito linear em relação à mana, e ele apenas deve começar com pequenos movimentos, impensados movimentos, e fazer o seu caminho até aquele ponto. E nisso o garoto começa a fazer isso, mas então ele não consegue, fala que é mais fácil falar do que fazer. Então ela fala que bestas de mana aprendem a fazer isso naturalmente, mas como humanos geralmente despertam muito depois, seus corpos não são capazes de fazer essa espécie de tarefa. E ela fala que considerando que esse último fato não se aplica a ele, se ele praticar dura ou bastante, ele pode ser capaz de conseguir. E nisso o garoto solta um sorrisinho falando que vai fazer o seu melhor. Então ela fala que é assim que ele deveria. E nisso eles começam a treinar, e Arthur tenta pegar sua mana enquanto se move, porém ele simplesmente escorrega e cai de coisas. Ele fala que praticar essa habilidade até o seu máximo significava essencialmente ser capaz de lutar proficientemente enquanto mantém constantemente o fluxo interno de mana. E nisso ele começa a suar bastante enquanto coloca em prática. Nisso ele começa a conseguir utilizar esgrima enquanto mantém o fluxo de mana e pensa que não pode ser, falando para Sylvia que conseguiu. Mas então quando ele olha para trás, Sylvia estava caída no chão e ele fica desesperado com aquela cena e grita por ela. E ele começa a aproximar perguntando o que aconteceu. Mas quando chega muito perto ele pisa numa poça de sangue e começa a pedir para Sylvia aguentar firme e tenta puxar ela usando sua mana. Porém ele não consegue quase nada e pensa que o problema é a ferida dela, se perguntando por que ela está piorando tão rápido. Nisso ele olha pro portal e finalmente liga as coisas pensando que não pode ser isso. E questiona que é por isso que ela sempre parava para fazer o portal enquanto ele estava treinando. E ele percebe que a ferida dela está ficando pior porque ela está criando o portal para ele ir embora. Ela está fazendo tudo isso porque ele caiu ali e ela fala para ele que está tudo bem, mas ele pergunta como pode estar tudo bem quando ele está morrendo por sua causa. Então ele fala que chorou. Chorou por mais tempo do que gostaria de admitir e pela primeira vez ele chorou como uma criança por fora. Então Sylvia pergunta se ele já se acalmou, mas ele fala que não e ela fala que eles não têm muito tempo juntos e ela odiaria que esse tempo fosse gasto com ele se culpando por causa disso. E ele questiona como ele poderia não se culpar, já que ela está basicamente se sacrificando para que ele possa encontrar a sua família. E ela fala que ele está lhe fazendo um favor, lhe permitindo deixar essa caverna abandonada mais cedo. E ela fala sobre seu nome, falando que ele realmente não combina com essa sua forma e pergunta se agora vai melhorar, tirando aquela armadura de si, revelando asas lindas, assim como a cor muito branca. Então o dragão aparece na frente dele falando que agora ela deve se parecer um pouco mais com uma Sylvia. Então ele pergunta se ela é um dragão e ela fala que sim, supondo que ela seja aquilo que eles humanos chamam de dragão. Mas ela fala que agora que está nessa forma, eles têm pouco tempo para conversa fiada, e ela fala que deve usar a sua forma original para terminar aquele portal. Mas agora que seu disfarce se foi, eles em breve estarão ouvindo, e ele pergunta a eles quem e quem está vindo. Mas nisso ela termina o portal, e fala para Arthur lhe ouvir cuidadosamente falando que tem algumas coisas que ela precisa dizer antes deles se separarem. Então ela entrega um ovo para ele e ele fala que não era pesado, mas mesmo assim ele sentiu que mal poderia segurá-lo. Então Sylvia arranca uma de suas penas, manda ele embrulhar o ovo nisso para ocultar a sua aura. E ele questiona o que é tudo isso, mas ela pede para ele ter paciência com ela para mais uma coisa, e ela simplesmente encosta seu nariz nele e faz as mãos dele começarem a brilhar. E ele recebe rapidamente algumas runas no seu braço, e ela fala que com isso tudo será devidamente explicado na hora certa. E nisso ele olha para os olhos dela perguntando se está tudo bem, e ela fala que vai abrir o portal agora.
E ela fala que não teve tempo de fazer o portal levá-lo direto para casa, mas ele deve chegar em algum lugar próximo aos humanos rápido. E ele questiona se vai ser assim, se está deixando ela. E nisso a caverna começa a desabar e ela protege ele com suas asas. E um ser chega ali falando com a Lady Sylvia, dizendo que aconselhou que ela parasse com aquela teimosia e se entregasse, e ele manda ela se render agora e talvez ele até mesmo cure a ferida dela. E nisso Arthur olha para aquilo falando que ele parece com a forma anterior de Sylvia. E nisso aquele monstro fala que ela já lhe causou problemas o bastante, mas então ela usa um dos seus poderes ativando o que parece com um domínio de Jujutsu. Então ela fala com Arthur falando que tem uma pequena confissão a fazer e fala que verdade seja dita. Ela explica que prolongou o feitiço de teletransporte de propósito, só para poder passar mais tempo ao lado dele. E mesmo sabendo que isso talvez não fosse certo, ela admite que queria aproveitar cada segundo que ainda tinha. Em seguida, Sylvia diz que não espera que ele a perdoe, mas que tem um último pedido egoísta. Quer que ele a chame de vovó, só daquela vez. Arthur começa a chorar, implorando para ela ir junto com ele, dizendo que eles podem escapar dali juntos agora que tudo está congelado. Ele repete que não sabe exatamente o que ela fez, mas que eles podem fugir. Ela apenas sorri com tristeza e responde que ele já sabe que isso não é possível. Então solta seu corpo pequenino, dá seu último adeus e o empurra para dentro do portal. Enquanto é arremessado, Arthur grita, implorando que Sylvia não faça aquilo, e lembrando do pedido dela, finalmente a chama de vovó. Ela agradece, chamando-o de sua criança, e desaparece do outro lado. Quando Arthur atravessa o portal, ele aparece em um lugar completamente diferente. Ele olha ao redor desesperado, na esperança de vê-la ali, mas não há sinal da dragonesa. É nesse momento que ele percebe que ela realmente se foi. A dor bate com força. Ele chora, incapaz de aceitar que nunca mais poderá vê-la. Depois de muito tempo ali parado, ele lembra dos quase 4 meses que passou ao lado dela. Meses que pareceram longos e curtos ao mesmo tempo. Sylvia o tratou como se fosse sangue do seu sangue, ensinou tudo o que podia, preencheu espaços que faltavam desde seu renascimento naquele mundo. Perceber isso apenas o joga ainda mais fundo numa tristeza pesada. De repente, um barulho estranho ecoa. Ele se levanta assustado, sem saber o que está acontecendo, até ouvir a voz de Sylvia. Mas era apenas uma gravação mágica. Ela começa dizendo que está testando a comunicação e dá um simples olá para Arthur. Ele pergunta desesperado se ela ainda está viva, mas logo percebe que aquilo era apenas um recado pré-gravado. Na mensagem, Sylvia explica que, se ele está ouvindo aquilo, significa que ela mostrou sua verdadeira natureza. Ele começa a entender que ela preparou mais uma despedida para quando já não estivesse mais lá. Ela diz que, por mais frustrante que seja, ele ainda está longe de estar pronto para saber toda a verdade. Afinal, apesar de seu núcleo de mana já ter alcançado o estágio vermelho escuro, o corpo dele ainda é o de uma criança de apenas 4 anos. Como presente final, ela infundiu seu único legado dentro dele, algo que vai definir seu futuro como mago dependendo de quanto esforço ele colocar. Arthur, revoltado, pensa que não pediu presente nenhum. O que ele queria era a presença dela, não poder. Ela continua dizendo que imagina exatamente o que ele deve estar sentindo naquele momento. Tristeza, raiva, culpa, mas pede para ele lembrar que tem uma família esperando por ele e um propósito maior nessa vida. O único desejo dela é que ele possa viver a infância com alegria e inocência, e que se torne um homem do qual seus pais e ela possam se orgulhar. Por fim, ela explica que, quando o núcleo dele chegar ao estágio branco, ele vai ouvi-la novamente. Só naquele momento ela revelará tudo. Então finaliza dizendo, até lá eu me despeço, Grey. Na hora, Arthur fica paralisado. O choque é enorme. Ela sabia quem ele realmente era. Ele se pergunta por quanto tempo ela soube, como descobriu, e por que guardou o segredo. Mas mesmo sem a resposta, uma coisa fica clara. Se ele gastar sua mente e seu coração apenas com vingança, essa vida não será diferente da anterior. Ele respira fundo, enxuga o rosto e decide seguir em frente. Mas antes, precisa descobrir onde exatamente caiu. Arthur reúne mana nos pés e corre até uma árvore alta, subindo com agilidade. Mesmo usando mana para melhorar a visão, ainda não consegue enxergar muito longe. Mas alguma coisa ele identifica. Aquela floresta só podia ser a floresta de Illinois. Ele começa a saltar pelas copas das árvores, usando as técnicas que Sylvia ensinou. Mesmo que ainda não domine a rotação interna de mana, ele já consegue sustentar magia por muito mais tempo do que antes. E apesar de tudo, não consegue evitar um pequeno sorriso ao se dar conta de que está ficando bom naquilo de pular de galho em galho. No meio desse trajeto, um grito humano ecoa pela floresta. Arthur para imediatamente. Ele sabe que aquilo não era um animal. Curioso, e também esperançoso de encontrar civilização, ele segue na direção do som. Quando se aproxima mais, reforça sua audição com mana e escuta alguém chorando, seguido por um tapa. Uma voz masculina manda a garota calar a boca. Eles comentam que estão a poucos dias de sair daquela floresta maldita. Arthur, com a voz firme, conclui que são mercadores de escravos. Um deles ainda pergunta ao chefe se elfas valem muito dinheiro. O chefe responde que aquela ainda era uma criança, mas que justamente por isso valeria ainda mais, o tipo de conversa que faz qualquer um embrulhar o estômago. Vendo a menina elfa sendo arrastada, Arthur sente o sangue ferver. Ele pensa que não sabe como aqueles vermes conseguiram capturar cães de caça da floresta, mas uma coisa é certa, se conseguisse pegar um deles vivo, talvez fosse sua chance de sair dali. E considerando toda a merda que ele passou nos últimos dias, aqueles desgraçados serviriam ao menos como válvula de escape. Mesmo assim, ele sabe que atacar os 4 de frente seria suicídio, até pra ele. Então decide segui-los, esperando pelo momento perfeito. Depois de algum tempo observando, Arthur decide agir.
Ele joga uma semente para atrair os cães de caça, fazendo-os latir e distrair os bandidos. Um deles reclama e manda o outro ir lá calar a boca dos animais. Quando o homem se afasta, Arthur entra em ação. Sem arma nenhuma, é forçado a recorrer a uma técnica da sua vida passada. Uma técnica que ele nem tinha certeza se funcionaria naquele mundo, mas não tinha escolha. Ele se esgueira por trás do homem num movimento tão rápido e silencioso que o bandido nem percebe. Com precisão assustadora, Arthur corta o pescoço dele. Segura o corpo antes que caia no chão, evitando barulho, e vasculha suas roupas até encontrar uma faca. Uma arma improvisada, mas o suficiente. Com a faca em mãos, ele segue adiante, eliminando um por um. Quando os cães finalmente se calam, outro bandido estranha e pergunta por que os homens estão demorando tanto para voltar. Ele se levanta, preocupado, pronto para verificar a situação. E é exatamente nesse instante que Arthur se prepara para continuar sua caçada. Arthur arremessa um pedaço morto de alguma criatura bem na frente do cara, assustando o sujeito na hora. Aproveitando esse segundo de surpresa, ele salta nas costas do homem, pressiona a faca na garganta dele e num movimento rápido corta o pescoço. Logo depois, pensa consigo mesmo que, como já imaginava, lutar usando aquele corpo pequeno é muito mais cansativo e complicado do que parecia. Por isso ele conclui que precisa finalizar tudo aquilo o mais rápido possível, principalmente porque ainda restavam 2 deles dormindo. Só que, claro, o universo adora dificultar. Justamente nesse momento, a garota que estava presa lá dentro começa a fazer barulho, atraindo atenção. Arthur fica indignado mentalmente, pensando, justo agora isso tinha que acontecer? E como já era esperado, os homens acordam com o barulho e vão verificar o que aconteceu. Como já estão alertas, o ataque de Arthur não funciona tão bem quanto antes. Um deles consegue bloquear a espada do garoto, mas não segura por muito tempo porque Arthur usa magia para cortar os tendões dele. Ele confirma, internamente, que já foram 3. E mano, lembra que o Arthur tinha acabado de derrubar 3? Pois é, os 2 últimos acordaram igual quem perdeu o horário pro trabalho, irritado, sujo e já xingando alguém. Aí como eles já estavam alertas, o ataque do Arthur simplesmente falhou. O cara travou a espada dele como se fosse nada. Mas o guri é teimoso, né? Ele só girou a mana, cortou os tendões do maluco e pensou, beleza, 3 já foram, faltam só 2, fácil demais. Aí o outro bandido chega gritando pra tomar cuidado com o pirralho mago. Pirralho, mago, os caras realmente não sabiam o que estavam enfrentando. O maluco joga a espada no chão e fala que não quer arriscar matar o ovo de ouro. E ainda solta, talvez esse guri renda mais do que a elfa. Mano, se tinha alguma chance dele viver, ele perdeu aí. O cara pisca e já aparece atrás do Arthur tentando bater nele, mas o guri desvia de tudo. Arthur, do nada, pega um punhado de sei lá o que e joga na cara do cara. O bandido começa a xingar confuso, e Arthur só lança a faca na direção dele. O problema? O cara é rápido. Ele pega a faca no areia e ainda corta a linha de mana do Arthur. Aí ele pensa, ferrou. O bandido corre pra cima dele chamando o menino de bolsa de ouro, dá uma porrada que joga o Arthur longe e pega o pé dele dizendo pra desistir porque, com esse corpinho aí tu não faz nada. E o garoto pensa, espada de mana funciona tipo vento, então fogo também deve funcionar, né? E meu parceiro, funcionou. Ele explode o braço do cara. O maluco grita igual alguém que abriu um videogame e achou o boleto dentro. A fumaça sobe e o bandido esperneando, prometendo inferno pra ele, mas Arthur só se esconde, pega uma espada, espera a brechinha e vá PT. Garganta. Adeus falastrão. O último que tava todo quebrado no chão, tenta pedir misericórdia. E Arthur só pensa, a garotinha falou a mesma coisa. E acaba com ele também. A elfa ainda tá lá na carruagem chorando, coitada. Arthur fala que tá tudo bem, que ela pode voltar pra casa agora. Ela pergunta por que ele fez aquilo, e ele manda a clássica, tem coisa que criança não devia ver. E ela solta, mas você também é criança. Arthur finge costume e fala pra ela não tirar a venda até ele mandar. Eles andam pra longe, ele tira a venda da menina, e ela tenta agradecer, toda tímida. Ele já quer ir embora, mas ela agarra ele como se ele fosse sumir ali mesmo. O olhar dela diz tudo, e ele tenta explicar que precisa voltar pra casa também, que aqueles caras maus não vão mais atrás dela. Mas ela diz que não pode ficar sozinha porque as feras só têm medo de adultos, e crianças viram almoço dos monstros da floresta. Arthur respira fundo, já meio cansado, e pergunta se ela sabe ao menos quanto tempo até a casa dela. E ela responde, não. Maravilha. Aí ele fala pra esperar e vai caçar suprimento, pensando na viagem dos dois e na volta dele. Ele retorna, entrega roupas que achou na carruagem e manda ela colocar a capa porque vai esfriar. A menina agradece e ele passa a mão na cabeça dela, todo protetor, dizendo que vai levar ela pra casa. Eles começam a andar e Arthur aproveita pra descobrir mais sobre ela. Ele pergunta o nome e ela diz, Certésia. Aí ela pergunta o dele e ele responde, Arthur Lewin. Ela pergunta como ele foi parar na floresta, e ele resume tudo dizendo que se separou da família. Ela pergunta se ele veio do reino humano, ele diz que sim, e ela manda a bomba. É verdade que homens humanos são pervertidos e têm várias esposas. Arthur só olha com aquela cara de quem te disse isso, e ela responde, meu avô. Aí tá explicado. A menina nem sabe o que é pervertido. Ele explica que isso é mais coisa da nobreza mesmo. Ela aceita e muda de assunto. Arthur pergunta como é viver em Eleonor, e ela diz que é divertido, vive com cuidadoras e o avô enquanto os pais trabalham, e que quando ela despertar vai ganhar um mentor pra treinar ela. Arthur percebe que os elfos têm um sistema bem igualitário, mas a garota nem sabe o que significa essa palavra, e ele já deixa pra lá falando sozinho como sempre. Bem, e ela solta, e tu? E ele, todo responsávelzinho, fala que vai ficar de guarda do lado de fora. Ele sai,
olha o céu, fica naquele momento contemplativo estilo protagonista de anime, pensando no tal legado que a Sylvia deixou pra ele, mas claro que ele não vai ter um segundo de paz, né? Porque Tessa abre a barraca e chega perguntando se ele tem certeza que não quer dormir também. E ainda joga, meu avô disse pra nunca dividir a cama com um menino, mas eu não vou contar pra ele. Aí Arthur só trava um sorriso e fala, tá tudo bem, não tô com tanto sono assim não. Ela fica meio murchinha, repensa a vida, aí tenta puxar assunto de novo dizendo que lembrou de uma coisa super importante, bestas de mana aparecem mais fácil quando percebem que ele é só uma criança. Então, pra segurança de ambos, ele deveria dormir dentro da barraca. Claro, segurança. Arthur olha pra ela tipo, aham, sei, mas só diz pra ela dormir logo. Mesmo assim, a menina não pega no sono até encostar nele, aí desaba de cansaço. Ele olha e pensa que ela passou por muita coisa e merece descansar bem. No dia seguinte, a jornada continua. O caminho muda toda hora, só cenário desconhecido surgindo pela frente. Arthur percebe que, depois do susto inicial, Tessa não faz a menor ideia de como agir perto dele, mas mesmo assim vive sorrindo. Ele, por outro lado, tá com a cabeça cheia, preocupado com a família, ansioso pra voltar pra casa, mas nunca deixa isso transparecer pra ela. À noite, ele monta a tenda, faz a fogueira, e aí o problema, as dores. Aquelas dores imprevisíveis e horrorosas do núcleo de mana dele. Ele tenta disfarçar, mas o corpo entrega. Tessa nota e pergunta se tá tudo bem. Ele mente com a cara mais lavada do mundo dizendo que tá ótimo, mas passa a noite inteira sofrendo com aquilo. No dia seguinte, ele segue em viagem e um lobo da floresta tenta atacar. Arthur solta uma aura tão absurda que o lobo dá meia volta igual NTCA com medo de cutscene. Mas as dores voltam, cada vez mais fortes, cada vez mais frequentes. Ele pensa em fazer algo, tudo começa quando ele percebe o quão cansada Tessa está. E mesmo lutando contra dores que só pioram, ele pega o que ela estava carregando para aliviar o esforço dela. Ele tenta manter aquela postura de que está tudo bem, fortalecendo o corpo com mana, mas a verdade é que cada vez fica mais difícil esconder o quanto aquilo está machucando. A elfa, preocupada, se desespera quando vê ele cair no chão, mas Arthur disfarça do jeito mais estranho possível, falando que só queria ir ao banheiro. E a viagem segue, até que em outro momento Tess começa a criar coragem para tocar num assunto que estava pensando. Já que eles se tornaram tão próximos, ela pergunta se poderia chamá-lo de Artis, igual sua família faz. Ele aceita de boa, mas quando ela insiste para ver se era só isso, ele entende o que ela quer dizer e responde de um jeito todo formal, dizendo que ficaria honrado se a nobre elfa pudesse se referir a esse humilde camponês como Artis. Ela se irrita, claro, dizendo que ele tá falando como um velho de novo. Ele rebate dizendo que ainda é melhor do que ser uma bebê chorona que não consegue nem fazer xixi sem ele por perto de olhos fechados e dedos no ouvido. Ela manda ele calar a boca e os dois começam a brincar. Mas no meio da brincadeira, Tess percebe algo numa árvore. Ela diz que está vendo alguma coisa familiar, enquanto Arthur tira sarro dizendo que também tá vendo musgo, folha, neblina e um monte de árvore igual. Ainda assim, por trás da provocação, ele sente que os dois ficaram realmente mais próximos. Logo ela confirma que encontrou o que procurava. Abre literalmente uma árvore e revela um caminho escondido. Depois de atravessar o portal, Cain cai no chão reclamando que odeia esses teletransportes. Mas assim que Arthur levanta o olhar, fica impressionado. A cidade dos elfos é tão antiga e mágica que nenhuma palavra que ele pensa parece fazer jus ao que está vendo. Um enorme turbilhão de mana aparece, mas antes que ele tente entender o que é, vários guardas surgem, ajoelhados, celebrando o retorno da princesa real. É aí que Arthur fica completamente chocado. Tess, aquela garota com quem ele vinha caminhando, brincando e discutindo, era uma princesa. Logo o rei e a rainha chegam desesperados, abraçam a filha e, enquanto ela tenta se recompor, Arthur observa aquela cena imaginando se seus próprios pais reagiriam assim, quando ele reencontrasse sua família. O rei agradece a Arthur não apenas como monarca, mas como pai. Diz que, como gesto de gratidão, ele deve acompanhar todos para descansar e depois explicar o que aconteceu. Apesar do tom gentil, Arthur entende que aquilo não era bem um convite, era uma ordem, e ele aceita. Tess mal deixa ele respirar, já agarra seu braço e o puxa, dizendo que tem muita coisa que quer mostrar. Ele até esperava um castelão gigante por ela ser princesa, mas ao ver tudo, pensa em que tipo de conto de fadas brega acabou se metendo. Logo a rainha determina que ele é um convidado e deve ser levado para banho e descanso, mas Arthur insiste em explicar o que aconteceu antes de qualquer outra coisa. Sentados na mesa, ele se apresenta como Arthur Leywin, da pequena vila de Sapinha, tentando parecer o mais educado possível para não ser tratado apenas como uma criança. O rei comenta que, apesar dele parecer jovem, é surpreendentemente maduro, e pede para ouvir toda a história. Arthur conta sobre sua jornada, como foi separado dos pais ao fugir de bandidos, sem mentir, mas sem revelar toda a verdade. Só que quando chega no momento em que encontra Tess, o clima muda completamente. O rei explode de raiva ao ouvir que os sequestradores eram mercadores de escravos humanos. Arthur argumenta que mercador de escravo é profissão, não raça, mas isso faz todos os guardas apontarem suas espadas para ele. Viron ordena que baixem as armas e exige que Arthur continue. Ele explica, sem exageros, que eliminou os sequestradores sozinho e resgatou Tess, o que deixa um dos guardas furioso, achando absurdo um menino dizer aquilo. Mas Viron o encara com tanta autoridade que o soldado cala imediatamente. Arthur conclui dizendo que tudo o que quer agora é voltar para sua família. Tess, emocionada, o chama de Artis na frente de todo mundo, surpreendendo seus pais e seu avô.
Ele diz que ficaria honrado em voltar para casa, já que não acha apropriado um humano permanecer ali por muito tempo, e também quer garantir que sua família está segura. Mas o rei explica que o portal para o reino humano só abre a cada 7 anos, e ainda faltam 5 para isso acontecer. Mesmo assim, se dispõe a escoltar Arthur pela manhã. Até lá, ele deve se sentir em casa, mesmo sabendo que muitos elfos ainda têm rancor profundo contra humanos. Arthur vai para o quarto e percebe que tudo ali brilha demais. No banho, as dores pioram, e ele aperta o ovo de Sylvia, sentindo falta dela. Quando alguém bate na porta, ele abre e dá de cara com Tess, emburrada, que imediatamente dá uma cabeçada nele, reclamando que ele foi frio com sua família e que agora vai embora. Ele explica que estava apenas sendo respeitoso, já que eles são a realeza. Pergunta por que ela nunca disse que era princesa. Ela responde com aquele sorriso sem vergonha. E quando enfim admite baixinho que não quer que ele vá porque ele é seu primeiro amigo, Arthur percebe o quanto ela estava tremendo. Ele tenta confortá-la, chamando-a de princesa chorona, e ela o leva para um tour pelo castelo. Ela mostra seu lugar favorito, diz que se ele ficasse até a primavera, veria as flores e os abelhumes, criaturas brilhantes que ela pega na mão para mostrar para ele. Só que antes que ele consiga admirar a cena, sente algo vindo às suas costas. Ele puxa Tess rapidamente e usa um contragolpe no atacante, que era ninguém menos que o avô dela, que aparece como se tivesse feito só uma brincadeira, mesmo tendo quase matado os dois. Então Arthur finalmente percebe que aquilo que Villon tinha lançado era só uma faca de brinquedo. O velho dá uma gargalhada satisfeita, dizendo que o garoto tem ótimos reflexos e um instinto absurdo, principalmente por ter agarrado o objeto e já pensado em usar contra ele próprio. Em seguida, comenta que o uso de mana do garoto é medíocre na melhor das hipóteses, mas mesmo assim ele compreende perfeitamente como Arthur conseguiu eliminar aqueles mercadores de escravos. Arthur só pensa que aquele velho perdeu completamente a noção. Tessia, irritada, manda o avô parar de incomodar o garoto. Villon fica surpreso com a ousadia dela e diz que Arthur deve saber exatamente por que ele foi até ali. O garoto, confuso, tenta adivinhar qual seria o motivo, mas o ancião continua, dizendo que faz muito tempo desde a última vez que encontrou algo tão interessante. É nesse momento que Villon levanta uma pequena espada de madeira e, sem mais nem menos, decide que quer ver do que o pirralho é capaz. A espada cai direto na mão de Arthur, que instintivamente avança mirando a garganta do velho, deixando Tessia chocada com a reação rápida dele. Villon, porém, usa sua mana para bloquear o golpe e comenta que o garoto é assustador para alguém tão novo. Arthur continua atacando, mas só consegue cortar parte do manto do ancião. Em um piscar de olhos, Villon aparece atrás dele mirando o pescoço. O garoto se defende, mas sente de imediato, aquilo era forte demais. O velho tenta acertar um soco lateral, e Arthur desvia rápido, porém acaba levando uma cotovelada vinda do outro lado, que o arremessa para longe. Mesmo assim, ele recupera a espada e parte para cima outra vez, os dois entrando num ritmo frenético de golpes com Arthur pressionando sem parar. Mesmo usando mana e reduzindo os movimentos ao mínimo para acompanhar o combate, Arthur percebe que não está conseguindo acompanhar alguém como Villon. De repente, o ancião surge atrás dele novamente, e Arthur acha que finalmente encontrou uma brecha. Mas Villon o derruba com uma rasteira. O garoto, rápido, apoia a mão no chão, salta por cima dele, recupera a espada no ar, gira e pensa que precisa ser ainda mais rápido. A lâmina passa cortando a testa de Villon, e no instante seguinte, Arthur é jogado para longe. Tessia vê aquilo e dispara correndo para ajudar o garoto. Enquanto isso, Villon abre um sorriso largo, rindo alto, dizendo que aquilo é exatamente o que Arthur merece por ter sido tão arrogante, mas também confessando que está surpreso por ele realmente ter conseguido acertá-lo. Tessia fica furiosa com o avô, mas o velho não dá descanso. Ele chama Arthur para um segundo round. Ela dá um beliscão nele, mandando parar com aquilo, dizendo que ele já judiou demais o garoto e deveria ter pegado leve. Mas Villon rebate dizendo que, se tivesse pegado leve, talvez fosse ele quem teria levado uma surra do menino. Arthur tenta ser humilde, dizendo que se sente honrado por alguém tão estimado quanto ele pensar tão bem dele, mas Villon não acredita nem por um segundo que o pirralho esteja realmente sendo modesto. Arthur fica perdido com a mudança repentina de humor do velho, mas Villon vai direto ao ponto, quer que Arthur se torne seu discípulo. Tessia fica sem entender nada, e Villon insiste, perguntando diretamente se ele aceita. Arthur questiona se ele está falando sério, e o ancião pergunta por que não estaria. Arthur cita o óbvio, ele é humano, e humanos sequer podem permanecer naquele reino, mas Villon diz que ninguém ousaria expulsá-lo enquanto estivesse sob sua tutela. Além disso, afirma que já viu crianças habilidosas, mas Arthur é muito melhor que todas elas, talvez até melhor que alguns adultos. Por fim, oferece ensinar algo que nem os magos mais experientes de Sapinha conseguiriam. Mesmo assim, Arthur recusa. Diz que não pode aceitar nada disso enquanto não souber se seus pais estão vivos ou mortos. Villon então lança a pergunta decisiva: e se existisse uma forma de ver como eles estão, de se comunicar com eles, isso seria suficiente para você? Arthur pergunta o que ele quer dizer com aquilo, mas Villon pede para esperar. Tessia está quase dormindo em pé. O velho manda uma das empregadas dar banho nela e levá-la para a cama. Depois que ela sai, ele volta ao assunto, admitindo que estava sendo impaciente, mas que o que sentiu durante o duelo deixou tudo mais claro. Villon revela que Arthur está tendo surtos de dor insuportável na área onde fica seu núcleo de mana. Pergunta se essas dores têm se tornado mais frequentes. Arthur se espanta e pergunta como ele sabe disso. O velho diz que isso é menos importante do que o fato de o garoto não saber o motivo das dores. Então pergunta: você não sabe o que é um legado de besta?
Arthur nunca tinha ouvido esse termo antes, mas imediatamente se lembra do toque de Sylvia em seu núcleo. Vilão explica tudo. Quando uma besta de mana poderosa o suficiente, classe A ou superior, atinge um certo nível, ela ganha a habilidade de transmitir seu legado ou habilidade inerente uma única vez. Pode ser para um descendente ou para alguém com quem tenha vínculo. Vilão não quer se meter em como Arthur encontrou um legado tão poderoso, mas afirma que no estado atual, esse poder está fazendo mais mal do que bem. Arthur acha estranho o velho saber tanto e pergunta se ele também tem um legado. Vilão então revela: sim, ele é um domador de bestas. É o título que recebe alguém que dominou completamente o monstruoso legado de besta dentro de si. E completa dizendo que entende a vontade de Arthur de reencontrar sua família, mas que fazer isso agora seria extremamente arriscado. O poder do legado é forte demais para o corpo imaturo dele suportar. Se não aprender a controlá-lo logo, esse poder irá destruí-lo de dentro para fora. Depois dessa conversa intensa, Arthur finalmente vai dormir. Enquanto descansa, sente uma pressão pesada sobre o corpo, como se algo monstruoso o cercasse. Ele se pergunta se aquilo é a personificação das suas preocupações, dos seus medos, das expectativas que todos colocam sobre ele. Talvez tudo isso estivesse o assombrando até mesmo no sono. Mas então Tessiel acorda, desejando bom dia. Ele, meio dormindo ainda, pede mais 5 minutinhos, chamando ela de monstro das sombras. Ela fica irritada e logo comenta que o cabelo dele está engraçado. Arthur retruca dizendo que ela não pode falar nada, já que está parecendo uma mini medusa. Tessia pergunta se é verdade que ele vai ficar ali, dizendo que o avô contou isso pela manhã. Arthur responde um talvez, dizendo que vão descobrir depois da viagem com o ancião, chamando-a de princesa. Ela belisca ele de novo, mandando parar de chamá-la assim. Ele diz que tudo bem, por livre e espontânea pressão. Depois pede para ela deixá-lo tomar banho, insinuando que ela não vai querer assistir. A menina o chama de pervertido com a cara mais absurda possível. Depois do banho já vestido, Arthur escuta o rei conversando com Vilon. O rei diz que sabe que não é apropriado deixar um humano residir ali. A rainha concorda, dizendo que será eternamente grata por Arthur ter salvo Tessia, mas permitir sua permanência iria contra todas as tradições. Vilon simplesmente corta os dois, dizendo que gostou do pirralho e não há mais nada a ser discutido. Além disso, menciona que a própria Tessia parece aprovar sua decisão. Alduin ainda tenta argumentar algo, mas Vilon manda ele parar imediatamente. E ele fala que o garoto ficará diretamente sob sua orientação, e o rei deve se certificar de que todos no reino saibam disso. Nesse momento, Arthur percebe que realmente dá pra confiar no velhote. Logo depois, Viron comenta que o pirralho tá atrasado e que eles deveriam se apressar. Camila então pergunta quanto tempo falta pra chegarem lá, chamando o avô de vovô, o que deixa Viron completamente surpreso com a intimidade repentina. Arthur brinca dizendo que eles ainda vão ver como o amigo misterioso de Viron vai reagir quando encontrarem ele naquele dia. Enquanto isso, Tess continua cochilando apoiada no ombro do garoto, e Viron explica que ela acordou muito cedo só pra ficar atrás do Arthur naquela manhã. O garoto até pergunta se isso é normal, e o velho responde que, sendo a única princesa do reino, ela acabou crescendo num ambiente muito solitário, machucada por adultos e por crianças que fingiam ser amigas dela. Com o tempo, Tess se tornou fria, distante e cercada por muros emocionais. Mas segundo ele, naquele curto período em que viu a menina ao lado de Arthur, ela sorriu e riu mais do que nos últimos anos. Por isso, Viron agradece profundamente o garoto. Depois de mais algum tempo na estrada, a carruagem finalmente para e Tess pergunta, ainda meio sonolenta, se eles chegaram. Já do lado de fora, eles seguem direto para uma cabana no meio da área rural. Salve, rapaziada! Hoje a história não começa com soco nem com magia explodindo tudo. Hoje começa com um encontro que não deveria durar tanto, mas dura o suficiente para mudar tudo. Porque às vezes o perigo não está na batalha, está na conversa que vem antes dela. Naquele momento em que alguém te olha como se já soubesse o seu futuro, fala coisas que não fazem sentido agora, mas que vão ecoar na sua cabeça por muito tempo. Não é sobre força, não é sobre poder, é sobre despedida, sobre segredos que não podem ser ditos. E sobre decisões que precisam ser tomadas rápido, antes que o mundo resolva desabar de vez. Quando o portal se fecha e o silêncio toma conta, só resta uma certeza: essa jornada acabou de começar. Depois de tantos anos, o ancião só consegue expressar sua gratidão com um simples, porém sincero, obrigado. Após algumas horas de viagem, a carruagem finalmente chega a um velho chalé localizado em uma área rural afastada. Arthur se pergunta quem poderia ser uma pessoa tão importante a ponto de fazer até o antigo rei caminhar tanto apenas para visitá-la. No entanto, qualquer dúvida some no instante em que Virion mete o pé na porta sem cerimônia alguma e chama em voz alta por uma tal de velha bruxa. E não é que uma velha bruxa realmente aparece, resmungando e reclamando como se já esperasse por aquilo. É nesse momento que somos apresentados a Rhinia Darkan, uma maga divergente extremamente peculiar e, acima de tudo, uma velha amiga de confiança de Virion. Vale lembrar que magos divergentes não se limitam apenas aos 4 elementos básicos. Um exemplo disso é a mãe de Arthur, que é uma maga especializada em cura. Arthur então pergunta como eles fariam para entrar em contato com seus pais. Rhinia responde explicando que sua magia funciona como a de uma adivinha, afirmando que ninguém consegue se esconder de seus olhos caso ela decida observar. Ela ainda completa dizendo que compreende a importância de Arthur para aquele mundo, e que existem partes do seu passado e até do seu futuro que permanecem completamente obscuras, mesmo para o poder dela. No entanto,
como o objetivo ali não é a clarividência em si, mas sim a comunicação com seus pais, ela traz uma vasilha cheia de água e pede para o garoto olhar fixamente para ela. Inia orienta Arthur a focar totalmente na imagem de seus pais, dizendo que, no momento em que conseguir vê-los com clareza, também poderá falar com eles livremente. Arthur então começa a imaginar sua família, os traços do rosto de sua mãe, de seu pai, a forma como eles são, suas personalidades. Aos poucos, ele finalmente consegue visualizar os dois. Eles aparentam estar saudáveis, mas claramente não estão bem emocionalmente. Ambos parecem cabisbaixos, com exceção do pai de Arthur, que está estranhamente animado, devorando um prato de comida pesada como se nada tivesse acontecido. O clima entre eles é triste, carregado, até que de repente, os dois ficam completamente em choque ao ouvirem a voz do filho que acreditavam estar perdido. Arthur começa dizendo que eles não precisam se preocupar e que devem ficar tranquilos, pois ele está bem, está saudável. Conta que está vivendo entre elfos e que todos o estão tratando muito bem. Enquanto isso, surgem diversos flashbacks mostrando tudo o que aconteceu com o grupo dos chifres gêmeos após o desaparecimento de Arthur. Ele ainda reforça que nada daquilo foi culpa dos pais e afirma que, se fosse preciso, faria tudo novamente sem pensar duas vezes. Arthur diz que gostaria muito de estar perto deles, mas explica que no momento está lidando com uma doença extremamente grave e que precisa curá-la antes de poder voltar para casa. Ele encerra dizendo que vai se recuperar, ficar mais forte, e pede para que seu pai cuide bem de sua mãe e da sua futura irmãzinha, que ainda está para nascer. Por fim, ele se despede, dizendo que ama os dois. Nesse exato momento, é como se o brilho e as cores voltassem à vida do casal. Um sentimento genuíno de felicidade preenche o ambiente. E galera, aqui está mais do que liberado chorar. Não importa quantas vezes eu leio essa parte, eu continuo me emocionando. Então pausa aí um pouco, vai lá, joga uma água no rosto, respira fundo, eu espero. Podem ir. Pronto, então bora continuar. Na cena seguinte, Arthur fecha o semblante e, ainda com lágrimas nos olhos, diz a Virion que está pronto para iniciar seu treinamento. Logo depois, pulamos para o grupo retornando ao palácio. O atual rei, que também é o avô de Tessie, acaba de forma meio enrolada, pedindo desculpas pela maneira como se comportou anteriormente. Ele diz que, como Arthur foi o salvador de sua filha e também discípulo de seu pai, deveria considerar o palácio como sua própria casa. Arthur apenas agradece por toda a generosidade demonstrada. Porém, Tessie se joga na frente e diz que, se ele realmente sente tudo isso, então deveria permitir que os dois saíssem para brincar pela cidade. Ela usa a desculpa perfeita, afirmando que quer mostrar o lugar para Arthur. Pouco tempo depois, Tess aparece toda arrumada, pronta para passear, toda fofinha. Ai meu Deus! Ela o leva para conhecer vários pontos do centro da cidade, mostrando diversos lugares. Mas, como todo bom e velho clichê manda, no meio do passeio Arthur acaba esbarrando em um Zezinho arrogante que solta que pegou germes humanos só de ter tocado nele. Obviamente, Arthur faz uma cara completamente engraçada diante disso. O Zezinho ainda continua, dizendo que mesmo o ancião vão gostando um pouco dele, Arthur ainda assim não era bem-vindo ao reino élfico. Nos pensamentos do protagonista, ele reflete que aquele Zezinho é o típico personagem clichê e que, no fundo, parecia estar apenas procurando confusão. E sinceramente, Arthur até estava um pouco afim de arrumar confusão também. É aí que os dois começam a trocar farpas, até que o Zezinho fica completamente possesso de raiva e, por algum motivo que só existe na cabeça dele, saca uma cartinha estilo Pokémon e a joga no chão, declarando que está desafiando Arthur para um nobre duelo. Arthur fica sem entender absolutamente nada do porquê daquilo. Tess, então, entra na frente para defendê-lo, afirmando que mesmo sendo um nobre, o Zezinho não tinha o direito de tratar daquela forma o discípulo do grande ancião. Ainda assim, sem dizer uma única palavra, Arthur acaba aceitando aquele duelo completamente bobo. Tess então se encarrega de oficializar o embate. Nesse momento, todos ao redor param para observar, dando a clara impressão de que duelos são algum tipo de espetáculo sério e importante naquela região. Tess autoriza oficialmente o início do grande e majestoso duelo entre Zezinho e Arthur. Mas, para surpresa de absolutamente ninguém, Arthur já começa o confronto dando uma bicuda logo de início, e isso faz o Zezinho acaba saindo voando longe demais. Tess, já imaginando que aquilo poderia acontecer, desce rapidamente, puxa Arthur pelo braço e sai correndo em direção ao centro da cidade. Enquanto essa cena se desenrola, temos um pensamento bem profundo de Arthur, onde fica claro como a admiração que ele sente por Tess cresce dia após dia. Vocês já sabem muito bem aonde isso vai dar, né? Mas calma. Isso fica para o futuro, bem no futuro. No caminho, os dois param para trocar uma conversa boba. Arthur comenta que está empolgado com o treinamento que o aguarda e com tudo aquilo que... Virion então fala que não tem total certeza de como Arthur foi ensinado até aquele momento, mas garante que, a partir dali, ele mesmo vai se certificar de que nenhuma das lições será fácil. Ele pede ao garoto que jamais minta sobre a dor em seu núcleo de mana. Em seguida, explica que o processo de assimilação usado por bestas e domadores pode ser comparado a submergir o próprio corpo em alcatrão fervente. Ele deixa claro que Arthur permanecerá naquela terra estrangeira, longe do conforto da família, e que sua rotina diária continuará sendo extremamente árdua. No entanto, afirma que,
Se o garoto conseguir suportar tudo isso, o resultado final será gigantesco. Virion então pergunta se Arthur está realmente pronto para encarar esse caminho. Arthur responde dizendo que está animado. Ele afirma que percorreu um longo caminho para chegar até onde está agora e que tudo o que precisa fazer é completar o treinamento e, depois disso, finalmente rever seus pais. Em seus pensamentos, ele reforça o quanto está empolgado não só com isso, mas com tudo o que ainda está por vir. Ele diz que mal pode esperar para descobrir o que o futuro lhe reserva. E assim termina a primeira temporada, galera. Então já deixa o like, se inscreve no canal e... Mentira, o vídeo ainda não acabou não. Então continua aí, bora que ainda tem coisa boa. 3 anos depois, Tess acorda Arthur, mas passa longe de ser algo delicado. Ela simplesmente chega sem nenhuma cerimônia. Arthur pede para ela parar, dizendo que já está levantando. Nesse momento, ele questiona se ela realmente usou mana para torcer o tornozelo dele e pergunta se ela não consegue encontrar um jeito mais gentil de acordá-lo. Tess responde dizendo que a culpa não é dela, já que ele não acordou quando ela chamou. Além disso, afirma que ele deveria ser grato, afinal, uma garota tão bonita quanto ela está acordando ele. Arthur rebate dizendo que acha as empregadas dali bonitas também. Tess imediatamente pergunta se ele disse alguma coisa. Enquanto os dois descem para o treinamento, ela questiona se ele achou aquela empregada de antes bonita também. Arthur pede para ela dar um tempo, dizendo que Virion já deve estar esperando há bastante tempo. Virion, visivelmente irritado por eles terem demorado, manda os dois irem logo pois ele já está preparando a lição do dia. Ele então começa explicando que existem 4 elementos básicos e suas formas superiores. Essas formas superiores são gelo, gravidade, raio e som. Virion afirma que esses elementos avançados só podem ser controlados por magos que foram além do domínio de seus elementos fundamentais. Ele chama essas pessoas de desviantes. Ele continua explicando que os anões só podem manipular terra e fogo, enquanto os elfos possuem uma afinidade muito menor com esses 2 elementos. O traço distintivo dos anões, no entanto, é que todos eles conseguem moldar e dobrar metal. Além disso, anões realmente talentosos conseguem controlar fogo e terra em um nível tão elevado que são capazes de conjurar e manipular magma. Já os elfos são limitados aos elementos água, vento e terra, mas possuem uma afinidade muito maior com eles do que os humanos. Em casos raros, os elfos também podem produzir um tipo especial de desviante capaz de controlar plantas. No entanto, os elfos não são capazes de produzir magos que manipulem as formas mais elevadas de água, vento e terra. Virion então fala sobre os magos humanos, explicando que eles possuem a capacidade de manipular qualquer um dos 4 elementos básicos. Além disso, os humanos são a única raça capaz de produzir desviantes em qualquer um desses elementos, juntamente com anomalias que não podem ser categorizadas em nenhum elemento, como emissores e curadores, por exemplo. Ele conclui dizendo que existe um equilíbrio sutil de poder entre as 3 raças, levando em consideração a população, a afinidade natural com os elementos e a diversidade entre os magos. Arthur então pergunta se aquela explicação foi boa o suficiente. Virion pensa por um momento e responde que foi aceitável. Nesse instante, Tess faz uma pergunta, dizendo que todo esse processo de assimilação serve para preparar o corpo de Arthur para lidar com a vontade da fera. Ela questiona se não seria uma boa ideia fazê-lo treinar fisicamente enquanto usa magia, assim como ela faz. Arthur reflete enquanto ela fala, pensando que já sabia da diferença entre as raças, mas que Tess se mostrou muito mais eficiente durante todos esses anos. Ele comenta que, enquanto os humanos são considerados talentosos por despertarem sua mana no final da pré-adolescência, não é surpresa que crianças élficas despertem seus poderes por volta dos 10 anos. No caso de Tess, isso aconteceu ainda mais cedo, aos 9 anos de idade. Virion então pergunta por que ela está questionando aquilo, perguntando se ela está irritada por ser a única que apanha durante o treinamento. Tess responde que sim. Arthur pensa que desde então, ela treina suas habilidades de conjuração com um tutor, enquanto aprende a lutar diretamente com o avô. Ele reflete que Tess provavelmente se tornará um verdadeiro monstro no futuro, embora saiba que não deveria dizer isso em voz alta. Virion explica para Tess que o que Arthur tem feito nesses 3 anos é, basicamente, fundir seus ossos, músculos e órgãos com mana. Ele diz que Arthur não está treinando fisicamente da mesma forma que ela, mas garante que, quando esse processo terminar, o corpo dele será mais forte e resistente do que o de um guerreiro veterano. Tess questiona se isso é realmente verdade, perguntando como ele pode ser tão sensível quando ela bate nele. Arthur responde que ele ainda sente dor. Virion então comenta que parece que esses 3 anos de fusão não foram suficientes para consumir todas as energias necessárias. Ele pergunta se Arthur está pronto, dizendo que, depois daquele dia, ele se tornará um verdadeiro domador de feras, diferente dos aventureiros que apenas usam feras como ferramentas. Virion explica que vai inflamar o núcleo de mana de Arthur inserindo uma grande quantidade de sua própria mana nele. Ele diz que o garoto pode sentir um pouco de calor, mas que não deveria ser nada tão ruim assim. No entanto, no momento em que Virion começa a inserir sua mana, Arthur sente uma dor intensa. Cada parte do seu corpo é inundada por mana, até que uma explosão gigantesca acontece, arremessando Virion e Tess para longe. Quando eles conseguem se levantar, Virion fica se perguntando o que acabou de acontecer. Os dois correm imediatamente até Arthur, perguntando se ele está bem. O garoto consegue responder, mas nesse momento Virion diz que sabe que Arthur tem seus motivos para não ter contado a verdade até agora. Mesmo assim,
afirma que precisa perguntar mais uma vez. Ele então questiona que tipo de besta concedeu aquela força a ele. Arthur responde que foi um dragão. Virion começa a surtar ao perceber que treinou um verdadeiro domador de dragões. Logo depois, Arthur acaba apagando. Quando desperta, Virion pergunta como ele está se sentindo. Arthur responde dizendo que, na verdade, ele é quem deveria estar perguntando isso, já que a última coisa de que se lembra antes de perder a consciência foi Virion completamente fora de controle. Virion diz que já se acalmou. Arthur então pergunta se pode confiar neles para... Arthur pergunta se Virion pretende manter aquilo em segredo mesmo depois que ele deixar aquele lugar. Virion responde que, é claro, isso será mantido em sigilo. Em seguida, ele comenta sobre a saída de Arthur, dizendo que ela está marcada para acontecer dentro de 4 meses. Arthur fica surpreso e pergunta se ele está falando sério, questionando isso porque, teoricamente, ainda deveria permanecer ali por mais 2 anos. Virion explica que um torneio interracial entre os jovens dos reinos, que já estava sendo planejado há algum tempo, finalmente foi confirmado. Ele diz que, durante esse período, os portais da cidade de Sapin, em Shiros, estarão abertos para o reino de Elenoy e também para o reino de Darth. Arthur fica todo animado com a notícia, mas logo se lembra de Tess e pergunta se é por isso que ela não estava presente. Virion manda ele não se preocupar com Tess e explica que, mesmo um garoto que acompanhou a vida dos pais apenas pela Rim, finalmente poderá vê-los pessoalmente. Arthur concorda e comenta que 4 meses ainda assim parecem pouco tempo. Virion então responde dizendo que vai fazer Arthur desejar que esses 4 meses passem voando. Ele explica que agora, com a assimilação concluída, o treinamento ficará ainda mais pesado. Virion manda Arthur descansar mais um pouco, dizendo que depois vai acordá-lo gentilmente. Arthur então começa a pensar nesses 4 meses, quando de repente, a pedra que Sylvie havia lhe entregado começa a se mover por dentro de sua roupa e acaba caindo no chão. Ele pergunta o que está acontecendo com aquilo ao perceber que a pedra começa a rachar. Arthur fica assustado e apreensivo. Ele se aproxima devagar, com cautela, até que uma parte da casca se quebra e um olho surge dali de dentro. Nesse instante, Arthur finalmente entende que aquilo que Sylvia lhe deu não era uma pedra, mas sim um ovo. Logo depois, algo escuro começa a sair de dentro, e quando a casca se rompe completamente, surge um pequeno dragãozinho. Arthur fica completamente surpreso ao ver aquilo. Ele começa a encarar o pequeno dragão, que passa a imitar tudo o que Arthur faz. Arthur pergunta se aquilo realmente é um dragão, enquanto a criaturinha fica toda animada. Arthur fica todo bobo quando o dragãozinho dá uma mordida em seu braço. Ele sente dor no momento, até perceber que ficou uma marca em sua pele. Nesse instante, Arthur ouve uma voz e fica se perguntando de onde ela está vindo. É então que ele percebe que a voz vem do dragãozinho. Ele finalmente entende que a criatura consegue se comunicar diretamente dentro da sua mente. Arthur então diz que ele ainda é um garoto, mas que mesmo assim, ela deveria chamá-lo de papai. Arthur começa a fazer carinho no dragãozinho, e diz que acha que vai chamá-la de Sylvie em homenagem à mãe dela. Ele percebe, dentro de si, as emoções da pequena dragão, sentindo claramente que ela gostou do nome. Arthur então comenta que aquela marca em seu braço não parece ser algo simples e que aquilo realmente está conectando ele à pequena dragão. Ele brinca dizendo que tem apenas 8 anos, já possui uma espécie de tatuagem, e ainda por cima virou pai, concluindo que ele realmente é um rebelde. Algum tempo depois, enquanto dorme, Arthur ouve um grito dentro do quarto e acorda assustado, perguntando quem está ali. Ao olhar melhor, ele vê Tess segurando Sylvie com uma expressão completamente psicopata, dizendo o quanto ela é fofa. Ao perceber o que está acontecendo e olhar ao redor, Arthur fica triste, desejando apenas poder voltar a dormir. Enquanto isso, Tess continua segurando o dragãozinho, que claramente quer se soltar do braço dela. Um tempo depois, Tess pergunta se Arthur consegue se comunicar com Sylvie usando a mente. Ela comenta que ele é muito sortudo, e que talvez ela também pudesse se comunicar com a dragãozinha, caso Sylvie gostasse dela. Arthur responde que Sylvie provavelmente gostaria dela, desde que Tess parasse de encará-lo como se fosse algum tipo de predador. Logo depois, os dois vão até Virion, e Tess manda ele olhar o novo animal de estimação de Arthur. No instante em que Virion bate o olho naquele dragão e o dragão olha de volta para ele, vendo aquelas asas e aquela cauda, ele fica completamente chocado, quase tendo um ataque. Ele comenta que vai acabar morrendo cedo se continuar se assustando daquele jeito. Arthur explica para Virion tudo o que aconteceu e de onde Sylvie surgiu. Ele aprende que criaturas como ela geralmente só chocam na presença de seus parentes. Eles tentam entender por que Sylvie teria chocado na frente de Arthur, mas a única explicação que encontram é o fato de Arthur ter ativado completamente o testamento de Sylvie naquele dia. Arthur pergunta se Virion acha que ele vai precisar esconder Sylvie quando voltar para casa, já que a maioria das pessoas não sabe o quão poderosa ela realmente é. Virion responde que ele provavelmente ficará bem fingindo que Sylvie é apenas um animal de mana raro. Ele diz que existem outras preocupações mais importantes no momento. Virion explica que durante a assimilação, eles evitaram fortalecer o núcleo de mana de Arthur, mas agora que ele despertou completamente, eles precisam treinar tanto o núcleo de mana quanto o novo dragão. Arthur pergunta o que exatamente ele precisa fazer. Virion dá um leve sorriso e responde que descobriu que a melhor maneira de acessar o primeiro estágio da vontade da besta, além de fortalecer a mana, é se envolver constantemente em combates.
Arthur diz que isso faz sentido para ele. Virion concorda e afirma que também faz ainda mais sentido lutar contra outro domador de bestas enquanto ele utiliza esses estágios contra Arthur. Arthur fica confuso, até perceber que a aura de uma pantera negra surge à sua frente. Uma pressão esmagadora se espalha, jogando todos para longe. Nesse instante, Virion muda completamente. Seu corpo assume uma forma totalmente negra, com cabelos longos, transformando-se em uma pantera das sombras. Sério, olha isso, que design absurdo. Nem parece um coroa. Virion então explica sobre os domadores de bestas, que são magos capazes de utilizar as habilidades únicas herdadas de uma besta de mana. Ele diz que o primeiro estágio é conhecido como fase de aquisição, onde o domador consegue emprestar os pontos fortes naturais do animal. Já o segundo estágio, chamado de fase de integração, é quando o mago pode realmente utilizar as características e habilidades únicas da besta. Virion explica que para ele, que só conseguiu desbloquear esse segundo estágio após décadas estudando sua vontade animal, agora era possível usar as proezas mortais de uma pantera das sombras. Ele manda Arthur prestar atenção enquanto começa a se esgueirar atrás dele. Arthur se pergunta se Virion realmente consegue se mover furtivamente mesmo depois de avisar. E num piscar de olhos, Virion simplesmente desaparece da frente dele. Arthur mal consegue perceber o movimento. No instante seguinte, ele sente uma mão surgindo em seu ombro. Arthur tenta se virar, mas quando olha para trás, Virion já não está mais ali, reaparecendo novamente atrás dele. A única coisa que Arthur consegue fazer é se render. Ele admite que não tem como reagir a uma velocidade daquele nível. Sinceramente, aquela forma de Virion é completamente traumatizante. Virion comenta que avisou que aquilo iria acontecer e acrescenta que usar a fase de integração ainda consome bastante dele. Arthur comenta que aqueles movimentos já seriam absurdos por si só, mas o pior é que mesmo quando Virion estava atrás dele, ele não conseguia sentir absolutamente nenhuma presença. Virion explica que as panteras das sombras conseguem manipular instintivamente o vento e o som para alcançar esse efeito. Virion diz que acha que já intimidou Arthur o suficiente, e comenta que isso significa que o treinamento realmente começou. Arthur relata que os dias passaram muito rápido, completamente cheios de treinos intensos. Com a orientação de Virion e também com suas próprias ideias, ele conseguiu acessar o primeiro estágio da vontade do dragão. Virion também o ensinou a esconder a presença da sua vontade bestial diante de outros magos. Quando Arthur não estava fortalecendo seu núcleo de mana ou estudando a vontade do dragão de Sylvia, ele estava lutando contra Virion. Felizmente, o processo de assimilação permitiu que seu corpo aguentasse o treinamento constante e o condicionamento intenso. Ele comenta que seu tempo ali foi like e se inscrever no canal. E, eu deixei um vídeo incrível aqui na tela, que com certeza vai te prender. Então, não perca tempo e clique para assistir. Vamos continuar essa conversa lá nos comentários, quero saber suas teorias e o que você achou dos personagens. Valeu por assistirem e até a próxima aventura. livre. Ele aproveitou o máximo possível, abraçando cada alegria e toda a inocência da infância, exatamente como Sylvia desejava para ele. Arthur diz que foi assim até que, finalmente, o dia da partida chegou. Nesse momento, Tess ficou extremamente triste. Ele comenta que passar todos os dias juntos ao longo desses últimos anos tornou a notícia da sua partida iminente ainda mais difícil para Tess aceitar. A partir daí, ela começou a se isolar, ficando cada vez mais reclusa e abatida. Algum tempo depois, Arthur comenta que, assim como imaginava, as penas de Sylvia funcionaram perfeitamente para esconder a presença da marca deixada por ela. Dessa forma, ele as enrola cuidadosamente para impedir que qualquer um perceba ou sinta algo estranho. Então Virion aparece e diz que chegou a hora de partir, avisando que a carruagem já estava à espera. Antes disso, ele entrega algo ao garoto, explicando que o item está decorado com o brasão de Earleif e que isso o ajudaria a atravessar a floresta com segurança. Arthur agradece, mas Virion acrescenta, em tom de brincadeira, que ele também poderia usar aquilo para encontrar outra princesa e trazê-la de volta. Tessia fica extremamente irritada com o comentário do avô. Virion rapidamente diz que foi apenas uma piada, uma brincadeira inofensiva. Então Arthur fala que eles vão se ver novamente em breve e comenta que, com Virion treinando Tess, ele espera que da próxima vez que se encontrarem, ela esteja mais forte do que ele. Com isso, Tess fica ainda mais triste. Arthur então se aproxima e a abraça, dizendo que vai sentir muito a falta dela e pedindo para que ela fique em segurança. Tess começa a chorar em seus braços, dizendo que também vai sentir muita falta dele. Assim, Arthur se despede e entra na carruagem. Mais uma vez, ele vê Fei Fei. O garoto percebe isso e se lembra dele. Arthur então pergunta se ele havia sido expulso do reino e questiona quem era aquele sujeito. O elfo responde dizendo que ele é um nobre que Arthur venceu injustamente, desafiando os costumes do duelo. Ele afirma que todo mundo, exceto um humano caipira e tolo, sabe que um verdadeiro duelo deve ser uma demonstração de magia, onde o desafiante sempre ataca primeiro. Arthur fica completamente confuso, sem entender do que ele está falando. Depois de alguns segundos, finalmente se lembra e pergunta se ele é o Evis. O garoto fica furioso, começando a falar sobre sua linhagem, sua família e tudo mais que tinha para dizer. Arthur, porém, não se importa nem um pouco. Ele apenas o cumprimenta, dizendo que é um prazer revê-lo e pedindo desculpas por tê-lo intimidado naquela época.
O elfo fica meio sem graça, e a garota ao lado dele diz que Arthur pode chamá-lo simplesmente de Fei-Fei, como todo mundo faz. O elfo fica completamente vermelho, pedindo para ela não dizer aquilo. Arthur observa aquelas crianças interagindo durante a viagem. Em determinado momento, ele percebe algo diferente, e os guardas anunciam que eles chegaram. Arthur então entende que finalmente chegou ao lugar onde sua mãe e seu pai estão, a cidade flutuante de Shiros. Já na cidade, eles percorrem todo o caminho até chegar a uma grande mansão. Parado diante da porta, Arthur fala com Sylvia, dizendo que finalmente estão em casa e pergunta se ela está pronta. Então ele bate na porta e pensa em tudo o que passou. Quase morreu, perdeu alguém importante, matou no caminho e treinou para sobreviver. Ainda assim, ele diz que nada disso foi tão estressante quanto aquele momento. De repente, ele ouve a voz de uma garotinha vindo de dentro da casa e se pergunta o que seria aquilo. Quando a porta se abre, quem aparece é uma senhora, perguntando em que pode ajudá-lo. Arthur se curva educadamente, dizendo que é um prazer conhecê-la, se apresentando como Arthur Lewin e explicando que foi informado de que sua família residia naquela mansão. A senhora fica surpresa ao ouvir seu sobrenome. Nesse instante, uma garotinha aparece, perguntando quem ele era. Logo em seguida, Alice surge gritando por Eleanor, dizendo que ela estava ali e repreende a menina por sempre querer cumprimentar todos que batem à porta. Porém, quando Alice olha para frente, ela deixa cair o objeto que estava em suas mãos ao reconhecer Arthur. Arthur, por sua vez, diz o nome da sua irmã completamente surpreso. Mas antes de qualquer coisa, ele pensa que precisa dizer à sua mãe que está em casa. Ele sorri para ela e Alice imediatamente se joga em seus braços, abraçando o filho e dizendo que sabia que aquela voz era dele. Ela diz estar extremamente feliz por ele ter voltado, afirmando que seu bebê finalmente estava em casa. Arthur fica ali, sem entender direito o que estava acontecendo, pedindo para sua mãe não chorar. Nesse momento, Reynolds corre até eles e abraça o filho com força. Os três finalmente se reencontram. Após alguns instantes, Alice pergunta como Arthur está se sentindo, lembrando que ele havia dito que tinha uma doença. Ela questiona se isso já foi completamente tratado e comenta que ele está muito magro, perguntando se ele estava comendo 3 refeições por dia. Arthur responde que esteve bem e que nunca se sentiu melhor. Reynolds então diz que ela está fazendo perguntas demais ao mesmo tempo e acrescenta que, com apenas um olhar, já dá para perceber o quanto o filho cresceu. Enquanto isso, Eleanor parece estar morrendo de ciúmes do garoto. Alice pede para Eleanor se aproximar e cumprimentar o irmão mais velho. A menina fica curiosa e caminha até ele. Alice explica que aquele é o irmão das histórias que ela contava antes da menina dormir. Eleanor, toda fofinha, dá um olá para o Arthur. Ele se lembra de tudo o que passou e diz que é muito bom finalmente conhecê-la. Os dois ficam felizes ao ver que os irmãos estão se dando bem. Arthur então comenta que, depois de se acomodar, passou um bom tempo explicando tudo desde o começo. Ele diz que apesar de confiar na família, optou por deixar Sylvia de fora da história. Arthur explica que sobreviveu à queda do penhasco graças a uma combinação de sorte e ao uso inconsciente da magia do próprio corpo para se proteger. A partir daí, ele continua contando sobre como encontrou Tess e passou um tempo no reino élfico se recuperando. Enquanto ele fala, seu pai pergunta sobre aquele bichinho que estava em sua cabeça. Arthur então começa a explicar que durante a viagem, Arthur acabou tropeçando na cova de uma besta de mana. A mãe de Sylvia acabou morrendo por causa de um ferimento grave, e como ele não pôde fazer nada para salvá-la, passou a cuidar de Sylvia desde então. Diante disso, sua mãe volta a perguntar se ele tem certeza absoluta de que está completamente curado e questiona se não existe nenhuma chance daquela doença retornar algum dia. Arthur responde para ela não se preocupar e explica que aquilo estava relacionado à instabilidade do seu núcleo de mana por ter despertado muito cedo. Internamente, ele pensa que se sente um pouco mal por guardar segredos da própria família, mas entende que, até ficar mais forte, seria perigoso demais para eles saberem de tudo. Nesse momento, seu pai entra na conversa e começa a falar sobre o núcleo de mana dele, perguntando em que estágio Arthur se encontra. Alice imediatamente repreende Reynolds, dizendo que o filho acabou de chegar em casa e ele já está falando sobre estágios principais da mana. Reynolds responde perguntando o que há de errado em comparar o crescimento do garoto. Em seguida, comenta que, desde que Arthur saiu de casa, ele começou a trabalhar como instrutor dos guardas da casa de leilões Eustia. Arthur brinca com o pai, dizendo que aparentemente não foram apenas os pelos faciais que cresceram. Então Arthur pergunta em que estágio o núcleo de mana do pai está. Reynolds fica todo animado ao responder que rompeu o núcleo há 2 anos e agora está no estágio laranja escuro. Arthur fica impressionado, pois é fácil perceber que o pai ficou mais robusto fisicamente, o que indica que ele já avançou para a próxima fase. Arthur comenta que o pai deve ter treinado muito duro. Reynolds responde que aquilo deve ser impressionante para o garoto e pergunta em que estágio ele está. Arthur responde tranquilamente que está no vermelho claro. Ao ouvir isso, Reynolds quase surta, soltando um palavrão sem perceber. A garotinha imediatamente repete a palavra, dizendo que Arthur é incrível. Alice repreende Reynolds, lembrando que já tinha pedido para ele não xingar na frente da menina. Desesperado, ele começa a pedir desculpas e pede para ela não repetir aquilo. Voltando a falar com Arthur, Reynolds pergunta se ele realmente está no vermelho claro e quando e como aquilo aconteceu. Porém, logo em seguida, ele manda o garoto esquecer o assunto, dizendo que eles vão para o quintal treinar agora. A reação dos dois que estavam sentados é simplesmente hilária. Arthur pensa consigo mesmo o quanto é bom estar de volta para casa. Algum tempo depois, um homem surge abrindo a porta e fala com Reynolds, dizendo que ouviu que o filho dele estava vivo. Ele pergunta o que diabos estava acontecendo,
mas ao olhar melhor e ver toda a família reunida, ele e mais 2 pessoas que vieram correndo ficam completamente espantados. Arthur percebe que aquelas 3 pessoas foram as responsáveis por cuidar da sua família durante sua ausência. Reynolds se aproxima de Vincent Elstea e diz que gostaria que ele conhecesse seu filho, Arthur, afirmando que ele realmente havia voltado. Vincent começa a falar, ainda incrédulo, dizendo que não consegue acreditar no que está vendo. Reynolds então apresenta Vincent a Arthur, explicando que ele controla a casa de leilões Elstea, é um velho amigo e seu chefe, além de ser o dono daquela casa. Em tom de brincadeira, ele diz que Arthur deveria se apresentar antes de começar a destruí-la. Arthur se apresenta educadamente, dizendo que é um prazer conhecê-los, e explica que aquilo pode ser uma surpresa, mas foi ele quem pediu aos pais que não contassem a ninguém que ele estava vivo. Por isso, ele pede desculpas pela confusão causada. Vincent pergunta se Reynolds tem certeza de que aquele é mesmo seu filho. Arthur comenta que perguntam isso pra ele com frequência, mas confirma que sim, ele é filho deles. Vincent diz que é ótimo tê-lo na casa. Então Tabitha apresenta Lily ao Arthur, explicando que ela tem a mesma idade dele e que espera que possam se tornar amigos. Arthur dá um sorriso leve. No instante em que Lily abate os olhos em Sylvia, ela fica completamente encantada. Vincent então questiona Reynolds sobre o que ele quis dizer com destruir a casa. Reynolds se lembra que estava indo para os fundos lutar com Arthur. Vincent fica um pouco assustado ao perceber que eles realmente pretendem lutar. Os dois começam a se aquecer, enquanto os outros 4 se afastam para observar. Vincent comenta com Alice que Reynolds não pode estar falando sério ao dizer que Arthur é um mago com núcleo vermelho claro. Tabitha manda Vincent se sentar, dizendo que também ficou surpresa, mas que Arthur sempre aprendeu muito rápido e não teria motivos para mentir. Vincent responde que, se aquilo fosse verdade, ele teria que acreditar que um garoto de apenas 8 anos não só despertou, como já passou por 3 estágios. Ele comenta que até mesmo os gênios arrogantes aprovados na escola de Sirius, que estão no estágio vermelho escuro, têm entre 11 e 12 anos. Arthur pensa que é melhor não mencionar que está apenas no vermelho claro porque não pôde treinar o núcleo enquanto assimilava a vontade bestial de Sylvia. Reynolds diz ao filho que espera que ele esteja pronto, pois o pai dele não é mais o mesmo homem de antes. Arthur responde que ele também não é mais o mesmo. Em seguida, Arthur desaparece na frente do pai e surge muito próximo, tentando acertá-lo. Reynolds consegue bloquear o ataque e diz que o garoto vai ter que fazer mais do que isso para atingi-lo. Mesmo assim, Arthur consegue acertar o braço do pai e tenta emendar rapidamente com uma cotovelada. Reynolds segura o braço do garoto e o arremessa para longe. No entanto, enquanto é lançado, Arthur se agarra às roupas do pai e quase utiliza o que sabe de judô para derrubá-lo, mas Reynolds consegue apoiar a mão no chão e escapar do golpe. Arthur pergunta o que o pai achou. Reynolds responde que não foi nada mal, admitindo que foi pego de surpresa, mas diz que agora vai lutar a sério. Ele então ativa sua magia e comenta que aprendeu um pequeno truque depois de alcançar o estágio laranja escuro, avisando Arthur para não dizer que não foi avisado. Arthur explica que magos no início do despertar geralmente têm afinidade natural ou pontos fortes em relação a determinados elementos. Por isso, pais costumam pagar testes caros para descobrir cedo qual caminho o jovem mago deve seguir. Ele comenta que, naquele mundo, conjuradores possuem vantagem inata por conseguirem manifestar e manipular diretamente o elemento de sua afinidade. Arthur continua explicando que, para ampliadores, a afinidade elemental é muito mais sutil e a verdadeira manifestação do elemento só surge quando eles rompem uma determinada barreira. Ele comenta que, para seu pai, que treinou e lutou a vida inteira sem nunca ter tido treinamento formal, levou até o estágio laranja do núcleo para conseguir transformar sua mana explosiva em fogo. Arthur reflete que, no mundo de onde veio, os elementos não eram definidos no nascimento, mas sim um caminho escolhido pela própria pessoa. Ele pensa em todo o treinamento que enfrentou e comenta que talento é uma parte importante, mas como ninguém fica preso a uma única afinidade, o esforço e o trabalho duro também contam muito. Ele diz que para alguém como ele, que teve tantas vantagens desde que veio para esse mundo, tudo aquilo acabou culminando naquele momento. Arthur comenta que também aprendeu um truque ou 2, então ele ativa sua eletricidade púrpura, fazendo seu cabelo branco se eriçar, e diz para o pai tentar não ficar surpreso. Após isso, todos ficam maravilhados com o que estão vendo. Vincent fica chocado ao perceber que Arthur é um divergente, enquanto Reynolds demonstra um orgulho imenso do filho. Arthur então avança novamente, surgindo atrás do pai. Vincent tenta acertá-lo com uma pisada, mas Arthur se esquiva rapidamente, se jogando para trás e avançando de novo, acertando mais um soco. Nesse momento, uma enorme explosão acontece enquanto ele tenta... Arthur acerta mais um soco, enquanto seu pai também tenta revidar. Os poderes dos dois se chocam, produzindo um impacto tão forte que pode ser ouvido a uma grande distância. Com isso, Arthur acaba sendo arremessado para trás, mas Reynolds imediatamente avança novamente contra o garoto. Arthur consegue defender mais um soco, e então o pai tenta outro ataque. Dessa vez, Arthur desvia rapidamente, tocando apenas de leve o braço do pai. Os dois entram em uma trocação franca, com golpes indo e vindo, mas nenhum deles conseguindo acertar de forma limpa. Até que um dos socos de Reynolds passa de raspão pela bochecha de Arthur. Ele pensa que, como esperado, os ataques do pai estão ficando cada vez mais precisos, e que Reynolds está se aproveitando do maior alcance dos braços para impedir que ele se aproxime. Arthur então se abaixa, desviando de mais um soco, e aproveita sua estatura menor para entrar por baixo da guarda do pai.
Ele tenta acertar um soco no queixo de Reynolds, mas o pai não está nem um pouco distraído e consegue parar o ataque, encaixando o joelho na lateral da costela do filho. Com isso, a luta chega ao fim e os dois começam a rir. Reynolds comenta que parece que o filho aprendeu um truque muito bom. Arthur responde dizendo que o relâmpago é, de longe, sua maior afinidade como divergente, mas que ainda tem muito a aprender. Ele comenta que o gelo é instável, que ainda não conseguiu usar som ou gravidade e que enquanto tenta treinar isso tudo, acaba apanhando de Virion. Mesmo assim, ele admite que foi muito bom poder se gabar um pouco para os pais. Reynolds pergunta quando ele aprendeu aquilo e questiona o que mais ele sabe fazer. Arthur responde que não faz muito tempo e que ainda mal consegue controlar seus poderes, dizendo que por enquanto não consegue fazer muito mais do que aquilo. Nesse momento, as duas mulheres correm até eles, e Alice pede para a garota não correr no meio daquele fogo todo. Enquanto isso, Vincent pensa consigo mesmo que precisa beber alguma coisa, e Tabitha comenta que aquele garoto é completamente extraordinário. Algum tempo depois, Vincent, já bastante bêbado, pergunta a Reynolds se ele tem noção do futuro que o filho pode ter. Reynolds responde que sabe muito bem, desde que Arthur despertou quando tinha apenas 3 anos. Tabitha fica surpresa com essa informação. Reynolds comenta que, no processo, Arthur acabou explodindo grande parte da casa. Eles riem, lembrando que aquilo já fazia bastante tempo, enquanto Vincent fica cada vez mais empolgado. Vincent então diz a Reynolds que eles precisam matricular Arthur imediatamente na escola Cyrus. Arthur fica em dúvida ao ouvir aquilo. Reynolds responde que Arthur tem apenas 8 anos, além de Cyrus ser a instituição de magia mais prestigiosa de todo o continente. Tabitha comenta que o marido está bêbado, mas admite que ele tem razão. Com aquele nível de talento, talvez até valesse a pena eles mesmos patrocinarem Arthur, para que ele não precisasse se preocupar com os custos da tutela. Alice responde que eles não podem fazer isso por Arthur, pois depois de tudo que já fizeram pela família deles, pagar a educação do filho seria demais. Além disso, Arthur ainda tem apenas 8 anos, então ela tem certeza de que nem sequer o considerariam. Vincent responde dizendo que já fez vários negócios com uma famosa diretora da escola Cyrus e que poderia falar diretamente com ela. Arthur então pede a palavra, lembrando que aquela decisão afetaria diretamente o seu futuro. Algum tempo depois, todos começam a guardar as coisas e se preparar para dormir. Sua mãe comenta que ainda não consegue acreditar que ele está ali, dizendo que ele cresceu e se tornou um menino lindo. Arthur responde que mudou muito desde a última vez que eles o viram. Seu pai diz que não importa o quanto ele tenha mudado, pois ele ainda é o filho deles. Reynolds comenta que, mesmo depois de descobrir que o filho é um mago divergente, talvez até capaz de se tornar um dos magos mais fortes do futuro, aquela ainda foi apenas a segunda melhor notícia do dia. Alice concorda com ele, mas fica um pouco triste, dizendo que agora provavelmente Arthur já está grande demais para receber um beijo de boa noite da mãe. Arthur fica um pouco receoso, mas ainda assim dá um beijinho na bochecha dela, desejando boa noite, e se despede dos dois, dizendo que sentiu muita falta deles. Antes de ir, Alice comenta que quase se esqueceu de avisar que no dia seguinte, eles iriam às compras com a irmã dele. Ela diz que Arthur precisa de roupas novas e que aquela seria uma boa oportunidade para aproximar os dois. Arthur responde que acha a ideia boa. Reynolds então fala com Arthur, pedindo para ele não ser tão cauteloso, só porque Vincent estava muito animado mais cedo, dizendo que ele tem boas intenções. Arthur se lembra do que Vincent disse antes, comentando que naquele dia ele tinha acabado de reencontrar sua família. Então Arthur pergunta se poderia passar mais algum tempo com eles antes de decidir se deveria deixá-los novamente para ir para a escola. Vincent responde que é claro, admitindo que estava pensando longe demais naquele momento. Arthur se levanta, dizendo que parece estar mais cansado da luta do que imaginava, e pede licença, indo em direção ao quarto. Enquanto caminha, ele acaba se perdendo pela mansão, observando os quadros espalhados pelas paredes. Lilia vai atrás dele e avisa que, se ele continuar andando daquele jeito, vai acabar indo parar nas adegas. Ela chama Arthur para segui-la, dizendo que conhece um lugar muito melhor. Ela o leva até onde ficam os trabalhadores e comenta que espera que eles não se importem com o convidado. Arthur chega ali um pouco receoso. Uma empregada mais velha começa a falar com Arthur, dizendo que aquele é o garoto que queimou metade do gramado que ela trabalhou tanto para manter. Arthur pede desculpas pelo problema que causou, enquanto outro homem diz para ele não ligar para ela, explicando que ela só está provocando. Enquanto interage com todos, Arthur pensa que Lilia parecia bem quieta antes, mas agora percebe que ela normalmente é assim apenas perto da família. A garota começa a se soltar perto dos empregados e pergunta para a senhora se ainda tem alguma carne sobrando. A mulher pede para Lilia tomar cuidado, dizendo que Rissia está começando a ficar desconfiada porque ela anda ganhando peso ultimamente. Lilia responde que é apenas uma garota em fase de crescimento. A empregada mais nova comenta que Lilia sempre vai até ali quando está estressada. Arthur pergunta por que ela estaria estressada, e o mordomo explica que o maior desejo dos pais dela é que Lilia desperte como maga, mesmo nenhum dos dois sendo um. Ele comenta que Lilia também quer ser uma maga, claro, mas que aquilo é muita pressão para uma garotinha. Arthur continua observando Lilia comer, e no presente diz ao pai para não se preocupar, pois ele sabe que a família Elstia são boas pessoas e só querem o bem. O pai se despede, desejando boa noite e vai embora. No dia seguinte, Arthur acorda com Sylvia lambendo seu rosto. Ele pergunta se ela não está animada demais e pensa em como Tessia deve estar naquele momento.
De repente, Arthur sente um cheiro horrível e comenta que parece que ele não é o único que precisa de banho hoje. Ele leva Sylvia direto para a banheira e quando ela percebe o que está acontecendo, começa a chorar. Algum tempo depois, Arthur diz para ela ver pelo lado bom, pois não foi tão ruim assim. Nesse momento, alguém bate na porta. Arthur vê Lilia, que diz que a mãe mandou ela acordá-lo. Arthur pergunta se a irmã pode levá-los até a mamãe e a garotinha começa a guiá-los, puxando-os pela mão. Algum tempo depois, eles já estão no mercado. Arthur fica surpreso ao perceber que aquela é a cidade de Shiros. Observando os arredores, ele pergunta para a mãe que loja é aquela. Ela explica que aqueles pequenos orbes são chamados de núcleos bestiais, núcleos mágicos extraídos de bestas de mana para aumentar o poder de um mago. Ela comenta que os efeitos podem variar completamente e que aquilo é quase uma aposta, já que alguém pode gastar centenas de barras de ouro sem garantia alguma. Ela completa dizendo que, se a pessoa tiver muita sorte, um núcleo pode até conter uma vontade bestial. Arthur fica chocado ao ouvir sobre as centenas de barras de ouro e Tabitha comenta que, na verdade, podem chegar a milhares. Arthur diz que já está bem satisfeito com a própria vontade bestial. Nesse momento, like e se inscrever no canal. Eu deixei um vídeo incrível aqui na tela, que com certeza vai te prender. Então, não perca tempo e clique para assistir. Vamos continuar essa conversa lá nos comentários, quero saber suas teorias e o que você achou dos personagens. Valeu por assistirem e até a próxima aventura.